Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 201. Viajando de vez em quando, o grupo de 5 pessoas de Ishiro chegou à Vila Oculta do Rio, Vila Ninja do Rio, sem encontrar nenhum contratempo. A Terra dos Rios tinha um nome apropriado. Um grande rio atravessava todo o país. E tanto a capital da Terra dos Rios quanto a Vila Ninja do Rio estavam localizadas às suas margens. No entanto, a distância entre as duas não era curta. A chegada do grupo de 5 de Ishiro foi rapidamente interceptada por um esquadrão ninja do rio. Os ninjas da Vila Ninja do Rio original não teriam ousado interceptar tão ousadamente um esquadrão de uma grande potência. Mas a adição da organização Akatsuki aumentou muito a confiança dos ninjas do rio. Observando os ninjas do rio, que estavam começando a mostrar a confiança de uma grande vila ninja, Ishiro achou isso um tanto divertido. Os atuais ninjas do rio eram provavelmente como os ninjas de Amegakure antes da Segunda Grande Guerra Ninja, pensando que com um líder forte no comando, eles poderiam ficar em pé de igualdade com as 5 grandes nações. No entanto, Ishiro não se preocupou com essas coisas e disse diretamente a eles: "Estou aqui para encontrar Yaiko, Nagato e Konan, da organização Akatsuki. Sou amigo deles." Este esquadrão de ninjas do rio ficou um tanto descontente com o fato de Ishiro chamar seus líderes diretamente pelos nomes. Em seus corações, seus líderes um dia seriam chamados de Kage. Entretanto, como Ishiro era amigo de seus líderes, eles educadamente pediram que Ishiro esperasse um momento e então enviaram uma pessoa de volta à aldeia para relatar. Pouco tempo depois, Yaiko, Nagato e Konan saíram pessoalmente para dar as boas-vindas a Ishiro. Ao se encontrarem, Ishiro e Yaiko ficaram atordoados, pois ambos notaram simultaneamente que o outro estava no mesmo estado que eles, quase Kage. Yaiko ficou radiante e disse rapidamente: "Ishiro, você também está prestes a atingir o nível Kage? Que ótimo!" Yaiko ficou mais feliz do que surpreso, enquanto Ishiro ficou mais surpreso do que feliz. Quando Yaiko morreu na história original, ele não era do nível Kage. E Ishiro lembrou que devido à linha do tempo ser avançada, o Yaiko da história original talvez nem tivesse morrido ainda naquele momento. Em outras palavras, Yaiko havia superado o personagem da história original que havia acabado com a própria vida. Somente depois de conversar detalhadamente, Ishiro percebeu que Yaiko havia se tornado um quase Kage após se tornar o líder da Terra dos Rios e sentir a pressão de manter a ordem em um país de médio porte. Ishiro não pôde deixar de dizer: "Isso é típico do Yaiko." Ishiro, Yaiko, Nagato e Konan caminharam e conversaram, caminhando lentamente pela Vila Ninja do Rio, que estava sendo reconstruída. Somente depois que o grupo chegou ao prédio do escritório do líder da Vila Ninja do Rio, Ishiro começou a discutir assuntos sérios. Primeiramente, Ishiro pegou uma pilha de pergaminhos que havia preparado há muito tempo. Eram todos ninjutsus que Ishiro havia obtido de inimigos ao longo dos anos, além de ninjutsus que ele próprio havia desenvolvido. Entre eles, os de maior classificação eram apenas uma técnica de corte com água de classificação A e um método de estimulação de liberação de relâmpagos de classificação A. Os demais eram ninjutsus de classificação B e C, mas sua força residia na quantidade. Claro, Ishiro havia relatado esse assunto ao Onoki. Originalmente, Yaiko, Nagato e Konan tinham apenas a organização Akatsuki sob seu comando. Embora Iwagakure os valorizasse, eles não consideravam a Akatsuki uma aliada. Mas a situação era diferente agora. Iwagakure não podia ignorar uma vila ninja de um país de médio porte com uma figura de nível Kage no comando. Então, antes de Ishiro partir, quando ele propôs dar o ninjutsu que ele havia desenvolvido e capturado aos ninjas do rio, Onoki concordou imediatamente após pensar um pouco. Claro, isso também estava relacionado à localização geográfica da Terra dos Rios. A Terra dos Rios estava situada entre a Terra do Vento e a Terra do Fogo, capaz de efetivamente unir esses dois grandes concorrentes da Terra. E a Terra dos Rios não era adjacente à Terra da Terra, o que não representava quase nenhuma ameaça a ela. Portanto, Onoki desenvolveu a ideia de formar uma aliança com a Terra dos Rios. Ao ver Ishiro entregar uma grande pilha de ninjutsu, Yaiko ficou radiante. Embora a Vila Ninja do Rio tivesse herdado a fundação da Vila Ninja do Rio original, sua profundidade ainda era muito rasa. A ação de Ishiro pode ser descrita como assistência oportuna. Depois que Yaiko aceitou o ninjutsu, ele expressou sua gratidão a Ishiro. Aproveitando a oportunidade, Ishiro levantou a questão do planejamento de Iwagakure para sediar um exame Chunin conjunto. Ao ouvir isso, Yaiko concordou sem pensar 2 vezes e disse: "Nesta guerra, Iwagakure foi o primeiro a propor proativamente o fim da guerra. Também queremos visitar Iwagakure para testemunhar a destreza de Iwagakure. Ouvi dizer que acabar com a guerra também foi uma conquista sua, Ishiro. Ishiro, embora você não tenha estabelecido uma organização de paz como a Akatsuki, você caminhou à nossa frente. Vocês realizaram o que queríamos fazer, mas não conseguimos. Vocês evitaram com sucesso uma guerra." Quando Yaiko disse isso, Nagato e Konan também olharam para Ishiro com olhos cheios de admiração. Isso deixou Ishiro um tanto constrangido. Seu ponto de partida não era tão puro. Falando nisso, nesta terceira grande guerra ninja, Ishiro de fato desempenhou alguns papéis, mas esses papéis eram apenas para colocar mais lenha na fogueira. Se Yaiko descobrir a verdade um dia, ele irá me caçar diretamente pelo mundo ninja com Nagato e Konan. Pensou Ishiro com um pouco de culpa. No entanto, essas não eram coisas que o atual Ishiro precisava considerar. Com o maior objetivo da viagem alcançado, Ishiro chamou seus 4 discípulos e os apresentou a Nagato e aos outros. Kawakita também agradeceu a Nagato e seu grupo pelo jutsu de esgrima de nível B que lhe deram anteriormente. Nagato, vendo que Ishiro havia aceitado outro grupo de discípulos, e após observar os 4, sentiu um pouco de inveja, imaginando se ele também deveria aceitar alguns aprendizes. Por essa razão, Nagato até fez cuidadosamente várias perguntas a Ishiro sobre aceitar discípulos.
Quando Ishiro visitou a organização Akatsuki da última vez, eles discutiram tópicos semelhantes, mas naquele momento, Yaiko e os outros estavam focados em como cultivar a geração mais jovem da Akatsuki. Desta vez, o foco das perguntas de Nagato era completamente diferente. Ishiro entendeu rapidamente. Após refletir por um momento, disse: Nagato, se você quer ter discípulos, é melhor escolher aqueles com personalidades relativamente animadas. Você é bastante quieto, se seus discípulos forem tão quietos quanto você, será bastante difícil ensiná-los. Você deve escolher alunos que gostem de fazer perguntas ativamente. Além da personalidade, o talento também é muito importante. Não olhem para as notas medianas dos meus discípulos na Academia Ninja, cada um tem sua especialidade. Especialmente a pequena Saki, o talento dela combina muito bem com o meu, e eu posso ajudá-la a revelar seus talentos e especialidades muito bem. Quanto a você, Nagato, é melhor escolher alunos com energia espiritual relativamente forte. Seu poder precisa ser aprimorado pelo Rinnegan, mas essas habilidades não são necessariamente inacessíveis aos alunos. Talvez você possa encontrar discípulos adequados para aprender seu ninjutsu único? Depois de ouvir a análise de Ishiro, Nagato assentiu pensativo. Ao ouvir que Nagato queria fazer discípulos, Yaiko e Konan imediatamente expressaram sua intenção de fazer discípulos juntos também, e ambos pediram conselho a Ishiro. O grupo conversou até tarde da noite antes de finalmente ir descansar. Na manhã seguinte, Nagato procurou Ishiro proativamente, dizendo que tinha algo para discutir com ele. Ishiro, presumindo que ainda se tratava de aceitar discípulos, não recusou. Depois que os dois chegaram ao campo de treinamento, Nagato disse: Ishiro, como você aprendeu Banshou Tenin antes, depois que você saiu? Eu tenho estudado Banshou Tenin e Shinra Tensei. Com base no seu método de cultivo do Banshou Tenin, criei um método para cultivar o Shinra Tensei. Gostaria de experimentar? Ishiro ficou perplexo. O que estava acontecendo? Nagato queria lhe ensinar um ninjutsu de nível S? Seria para recompensá-lo pela pilha de ninjutsu de nível baixo que ele havia dado ontem? Embora a quantidade de ninjutsu que Ishiro deu não fosse pequena, seu valor era definitivamente muito menor do que um ninjutsu de nível S. Além disso, Shinra Tensei era um ninjutsu de nível S com habilidades especiais. Não que Ishiro não tivesse pensado em aprender Shinra Tensei com Nagato. É que, colocando-se no lugar de Nagato, Ishiro sentiu que definitivamente não mostraria tal trunfo aos outros tão facilmente. Para evitar que a amizade deles acabasse se perdendo, Ishiro não ousou sequer tocar no assunto. Mas agora Nagato proativamente propôs. Além disso, a julgar pelo que Nagato quis dizer, ele estava pensando sobre essa questão desde que Ishiro saiu da última vez. Não tinha nada a ver com a pilha de ninjutsu que Ishiro lhe deu ontem. E Yaiko, Nagato e Konan realmente consideravam Ishiro um amigo, um deles. Foi isso que Yaiko pensou quando aceitou o ninjutsu de Ishiro ontem, e foi pela mesma razão que Nagato quis ensinar ninjutsu de nível S a Ishiro hoje. Ufa, Ishiro assentiu e disse: Nagato, obrigado. Vamos tentar. Então Nagato começou a descrever para Ishiro em detalhes as semelhanças e diferenças entre Shinra Tensei e Banshou Tenin. Ambos os ninjutsus estavam relacionados à gravidade e eram semelhantes em essência. Mas como Rinnegan lhes deu nomes diferentes, eles eram de fato muito diferentes. Durante o processo de ensino, Ishiro ficou surpreso ao descobrir que o Shinra Tensei de Nagato parecia não ter mais a limitação de um intervalo de tempo. Parecia que Nagato havia dominado completamente esse ninjutsu por meio de suas pesquisas ao longo dos anos. Não é de se espantar que Nagato tenha se oferecido para me ensinar Shinra Tensei. Parece que ele tem essa confiança. Graças à longa pesquisa e contemplação de Nagato, somadas à experiência de Ishiro no aprendizado do Banshou Tenin, o aprendizado desta vez foi mais tranquilo do que o esperado. Sob a orientação cuidadosa de Nagato, Ishiro conseguiu dominar esse ninjutsu em apenas 7 ou 8 dias. No entanto, o Shinra Tensei de Ishiro era muito fraco. Se ele usasse Shinra Tensei para acelerar uma kunai arremessada, teria algum efeito, mas se ele quisesse lançar Shinra Tensei do nada para atacar um inimigo, seu poder seria inferior até mesmo ao mais fraco jutsu de água de nível C. E o que mais frustrava Ishiro era que o Shinra Tensei realmente consumia muito chakra. Quanto maior o poder, maior o consumo. Nagato tinha muito chakra, então naturalmente ele não estava preocupado, mas as lamentáveis reservas de chakra de Ishiro não eram nada diante de um consumo tão massivo. Ishiro calculou que atualmente lançar Shinra Tensei uma vez com potência máxima consumia não menos chakra do que uma grande onda de choque de água furiosa de classificação A, atingindo assustadores 20A. E como Ishiro estava no nível quase Kage, suas reservas de chakra estavam crescendo descontroladamente, agora em torno de 1200A. Uma reserva de chakra de 1200A aparentemente lhe permitiu lançar Shinra Tensei 60 vezes, o que não parecia um número pequeno. Mas Ishiro ainda não dominava completamente o ninjutsu Shinra Tensei. O poder que ele usava atualmente não chegava nem aos níveis de ninjutsu de nível C. Ainda havia uma grande margem para aumento de poder. Naquela altura, Ishiro não tinha certeza se 1200A de chakra seriam suficientes para ele lançar Shinra Tensei ao menos uma vez. Embora tivesse ensinado Shinra Tensei a Ishiro, Nagato ficou um tanto constrangido. Ele próprio não lhe faltava chakra, então não havia pensado nessa situação antes de ensinar Ishiro. Além do alto consumo, este Shinra Tensei tinha um tempo de recarga de até 1 minuto. Ishiro precisava descansar por pelo menos 1 minuto antes de poder conjurá-lo novamente. Portanto, a aplicação prática atual desse ninjutsu em combate era quase nula. Seu único benefício era que, assim como Banshou Tenin, era um ninjutsu de lançamento instantâneo que não exigia selos de mão. Afinal, ele havia aprendido um novo ninjutsu de nível S, e um ninjutsu ofensivo de nível S embora não fosse muito útil agora. Ninguém podia prever o que o futuro reservava. Então Ishiro ainda estava muito animado e continuou agradecendo a Nagato. Capítulo 202.
Enquanto Ishiro aprendia Shiha Tensei com Nagato, seus 4 discípulos aceitavam desafios dos ninjas da Vila Ninja do Rio. O número atual de ninjas na Vila Ninja do Rio não era grande. Embora o daimyo da Terra dos Rios tivesse alocado muitos fundos e fornecido forte apoio à Vila Ninja do Rio, o desenvolvimento de uma Vila Ninja ainda levava tempo. Atualmente a Vila Ninja do Rio ainda estava em fase de recrutamento vigoroso de alunos e de formação da geração mais jovem. Metade dos ninjas da Vila Ninja do Rio era originária da organização Akatsuki. Os alunos que Yaiko havia recrutado após assumir o comando da Vila Ninja do Rio ainda estudavam na academia. A turma mais numerosa ainda levaria de 3 a 5 anos para se tornar genin. Os 4 discípulos de Ishiro não eram os melhores entre os seus pares, mas tinham uma clara vantagem ao enfrentar os ninjas do Rio. Os genin entre os ninjas do Rio não eram páreo para nenhum do grupo de Ogura Saki, enquanto os ninjas do Rio Chunin foram derrotados por Kawakita em poucos movimentos. Isso criou um sentimento de frustração entre os ninjas do Rio. Só então eles perceberam que a distância entre eles e uma grande vila ninja não era algo que uma única potência de nível Kage pudesse mudar. Nada disso preocupava Ishiro. Era bom que seus 4 discípulos tivessem a oportunidade de praticar e ganhar experiência. Mais tarde, Ishiro propôs deixar o grupo de 3 de Ogura Saki lutar contra o ninja do Rio Chunin, enquanto Kawakita lutaria com o ninja do Rio Jounin. Este assunto irritou profundamente todos na Vila Ninja do Rio. Eles sentiam que Iwagakure os estava menosprezando demais. Todos expressaram a intenção de dar uma lição em Iwagakure. No entanto, o resultado final os deixou um tanto decepcionados. Embora o grupo de 3 comandados por Ogura Saki tenha perdido mais do que vencido nas partidas contra o ninja do Rio Chunin, mesmo na derrota, a diferença entre os dois lados não foi grande. Isso abalou completamente o moral dos ninjas do Rio, especialmente depois que descobriram que o grupo de 3 de Ogura Saki nem sequer estava entre os genins mais destacados de Iwagakure. A autoconfiança deles sofreu um duro golpe. Felizmente, os ninjas do Rio tinham Yaiko. Yaiko empregou seu jutsu de fala, usando esse incidente com sucesso para motivar o entusiasmo dos ninjas do Rio pelo treinamento. O treino de Kawakita com o Jounin do Rio Ninja foi ainda mais constrangedor para os ninjas do Rio. Mesmo quando Kawakita estava em desvantagem, ele ainda conseguia manter uma postura invicta, demonstrando plenamente a força de um ninja de uma vila importante. Ishiro, vendo que seu treinamento de ninjutsu de nível S era eficaz e que seus 4 discípulos também haviam ganhado muito desafiando aqueles acima de seu nível, imediatamente descartou as instruções que Onoki havia lhe dado antes de partir. Ishiro permaneceu na Vila Ninja do Rio por um mês inteiro antes de partir tranquilamente com seus 4 discípulos. Antes de partir, Ishiro também pediu a Nagato um bastão negro. Esse também era um dos propósitos da viagem de Ishiro. Ishiro sempre suspeitou que os bastões negros que o Monte Myobuku usava para auxiliar no treinamento do modo sábio eram o mesmo tipo de objeto que Nagato usava. Depois de deixar a Terra dos Rios, Ishiro fez um desvio para Megakure. Ishiro se encontrou com Anzo e comunicou a intenção de Iwagakure de sediar um exame Chunin conjunto. Anzo não era um jovem ingênuo como Yaiko. Ele sabia que isso era essencialmente escolher um lado, decidir se ficaria com Konoha ou com Iwagakure. Antes da Terceira Grande Guerra Ninja, Anzo talvez não tivesse se decidido tão facilmente. Mas agora Konoha havia sofrido pesadas perdas na Terceira Guerra, enquanto Iwagakure havia conquistado muito. Mais importante ainda, Iwagakure produziu Ikura. Onoki mais Ikura significavam 2 figuras de nível Kage, além de Ishiro, que Anzo havia confirmado pessoalmente como um quase Kage. Embora a força de Konoha ainda fosse superior à de Iwagakure, Konoha também tinha muitos inimigos. Além disso, sua cooperação anterior com Danzou havia sido muito desagradável. Assim, após hesitar por 3 dias, Anzo finalmente concordou com a proposta de Iwagakure e deu a entender que a Megakure poderia formar uma aliança oficial com Iwagakure. Ishiro não ficou surpreso com o resultado. Embora Anzo tivesse expulsado a organização Akatsuki, seu controle sobre o País da Chuva não havia melhorado muito. Pelo contrário, devido à disseminação da notícia do caso Akatsuki e à perda significativa de subordinados de confiança de Anzo na época, o controle de Anzo sobre o País da Chuva, e até mesmo sobre a Megakure, era muito menor do que antes. Anzo não tinha muitas opções. Se as elites da raiz de Danzou ainda estivessem por perto, Ishiro não teria ousado vir para Megakure sozinho. Mas Danzou ainda estava se recuperando em Konoha. Ishiro acreditava que Anzo seria pragmático. Depois que Anzo concordou, Ishiro então pediu que Anzo desse alguma orientação a Kawakita. Esse pedido foi muito indelicado. Dado o status de Anzo no mundo ninja, Kawakita, um Chunin de elite, estava longe de ser qualificado para isso. Além disso, Anzo não era de Iwagakure. Pedir a Anzo para guiar um ninja de Iwagakure era realmente um pedido excessivo. Mas Ishiro não se importava com os sentimentos de Anzo. Anzo era alguém que entendia o contexto geral. Isso ficou evidente ao conceder-lhe o título de Sannin e ao recuar diante de Nagato. Com certeza, Anzo inicialmente agiu com muita raiva, mas ao ver Ishiro impassível, ele ainda cedeu. Ele não cedeu à força de Ishiro. Ishiro ainda era apenas um quase Kage e não era páreo para Anzo. Anzo cedeu ao status de Ishiro. O status de Ishiro como conselheiro de Iwagakure foi suficiente para subjugar Anzo, cujo poder havia sido bastante reduzido. Respirando fundo, Anzo olhou para Kawakita. Depois de um momento disse, saque sua espada. Kawakita sabia das intenções de Ishiro antes de chegar e não se surpreendeu. Ao ouvir as palavras de Anzo, ele desferiu um golpe de espada com ki em Anzo, enquanto seu corpo também avançava em direção ao imóvel Anzo sentado como uma espada afiada.
Em seguida, Ishiro testemunhou a força de um verdadeiro mestre da espada do mundo ninja. Anzo também usava uma espada longa, mas sua espada nunca saiu da bainha. Ele nem se levantou do assento e ainda conseguiu se defender de todos os ataques contínuos de Kawakita. Depois de cerca de 10 minutos, quando Anzo viu que os ataques de Kawakita não apresentavam mais nenhuma novidade, todo seu corpo pulou do assento. Então, um clarão de espada, e Anzo retornou à sua posição original. Kawakita, no entanto, permaneceu imóvel. A espada longa em sua mão estava agora quebrada em duas, mas ele próprio estava completamente ileso. Mesmo com a visão aguçada de Ishiro, ele mal conseguia distinguir a velocidade do ataque de Anzo. Ishiro estimou que se enfrentasse Anzo, a menos que voasse no ar desde o início, não teria como escapar de uma ofensiva tão feroz. Ufa, Ishiro sabia que Anzo estava exibindo poder, mas admitiu que Anzo fizera com muito sucesso. Ninjas do tipo ninjutsu como Ishiro odiavam encontrar mestres de esgrima em combate corpo a corpo. Obrigado pela sua orientação, Sênior Anzo. Com a presença do Sênior Anzo, Iwagakure não entrará na Terra da Chuva, Ishiro expressou sua oposição. É claro que nesse caso Ishiro, como apenas um conselheiro, não tinha palavra final. Mas Ishiro podia votar em reuniões de alto nível, e isso bastava para Anzo. O que Anzo mais precisava agora era do reconhecimento pessoal de seus aliados, não do reconhecimento de Amegakure. Se seus aliados reconhecessem apenas ele, Anzo, a ameaça de todas as forças inimigas seria reduzida em um nível. Ishiro tinha visto esse ponto com precisão, e foi por isso que deliberadamente deu a Anzo uma garantia inútil. A força de Anzo era inquestionável, mas seu espírito havia envelhecido. Ishiro ainda não era páreo para Anzo, mas Anzo já havia sido removido da lista de indivíduos especialmente vigiados por Ishiro. Ignorando Anzo ainda mais, Ishiro voltou seu olhar para Kawakita, que havia sido jogado em um estado atordoado pelo único golpe de espada de Anzo. Ishiro não desconhecia o estado de Kawakita. Este era precisamente o precursor para se tornar um Jounin. O motivo pelo qual Ishiro havia chamado Kawakita da Anbu desta vez, desperdiçando mais de um mês, era justamente por causa deste momento. Nem Anzo nem Ishiro falaram novamente, ambos esperando silenciosamente que Kawakita recuperasse os sentidos. Após cerca de uma hora, Kawakita finalmente emergiu de seu estado de torpor. Olhou para a espada quebrada em sua mão. Algo parecia ter sido acrescentado ao seu coração, mas nada parecia ter mudado. Esta ocasião não era propícia para Kawakita refletir profundamente. Ishiro despediu-se diretamente de Anzo. Anzo não se despediu de Ishiro, e Ishiro não se importou. Conduzindo Kawakita para fora do salão de recepção de Anzo, ele se encontrou com Ogura Saki e os outros dois do lado de fora da porta. Então, o grupo de 5 embarcou em sua jornada de volta à vila. Com tudo resolvido, Ishiro finalmente se lembrou do aviso de Onoki antes de partir, e então começou a entrar em pânico. Agora, Ishiro não queria ficar do lado de fora nem por mais um instante. Olhando para seus 4 discípulos, Ishiro os fez dar as mãos e aplicou a técnica da pedra leve, pesada neles. Em seguida, os 5 decolaram diretamente da entrada de Amegakure e voaram em direção a Iwagakure a toda velocidade. Após retornar à vila, a raiva antecipada de Onoki não se materializou, porque Onoki estava ocupado encontrando um herdeiro adequado para a técnica de invocação. Depois de descobrir o paradeiro de Onoki através da Anbu no edifício Tsuchikage, Ishiro foi sozinho para uma pequena colina fora da vila. Este lugar estava originalmente vazio. Agora, Onoki havia providenciado para que as pessoas montassem uma barreira natural de selamento energético ali, e o próprio Onoki estava dentro da barreira. Depois que Ishiro entrou na barreira, ele ficou parado, porque o que apareceu na linha de visão de Ishiro naquele momento foi um panda gigante, com cerca de 2 andares de altura. E Onoki estava flutuando no ar em frente ao panda gigante, aparentemente se comunicando com ele. O tamanho de Onoki contrastava fortemente com o do panda gigante. Se não fosse pela boa visão de Ishiro, ele talvez não tivesse necessariamente notado a figura de Onoki. Encontrar um tesouro nacional ali surpreendeu Ishiro um pouco. Ele não conhecia o temperamento do panda gigante e não ousou se aproximar precipitadamente. Então Ishiro foi até Zero, o capitão da guarda das sombras que estava por perto, e perguntou sobre a situação do panda gigante. Zero, vendo que Onoki ainda estava conversando com o panda gigante, então relatou o desenvolvimento dos eventos em detalhes. Acontece que depois que o pergaminho de invocação foi entregue à aldeia, Onoki providenciou que um Jounin escrevesse seu nome no pergaminho. Então esse Jounin, como esperado, invocou o panda gigante diante deles. No entanto, o panda gigante não gostou daquele Jounin. Embora não tenha dissipado a invocação, não cooperou com os comandos do Jounin. Mais tarde, foi Ikura quem pensou em uma maneira de levar o panda gigante ao local de selamento de energia natural e deixá-lo experimentar a riqueza da energia natural que existe dentro dele. Tentado pela energia natural, o panda gigante só então concordou em mudar seu lar para lá. Então, de acordo com a descrição do panda gigante, Onoki e Ikura agiram juntos e trouxeram o panda gigante de volta de algum canto do mundo ninja. No entanto, embora o panda gigante tenha concordado em se estabelecer no selo de energia natural, ele não estava disposto a aceitar a convocação de ninjas que não aprovava. Isso deu a Onoki uma grande dor de cabeça. Nos últimos dias, quase todos os Jounin da vila foram trazidos por ele para tentar, mas nenhum conseguiu a aprovação do panda gigante. Ao ouvir as palavras da Anbu, Ishiro não sabia se ria ou chorava. Será que ele realmente havia trazido de volta um tesouro nacional? Apenas para ver, não para trabalhar? Depois de pensar por um momento, Ishiro deu um passo à frente e disse a Onoki: Senhor Tsuchikage, entre meus discípulos, há um que é muito próximo de pequenos animais. Que tal deixá-lo tentar?
Onoki pensou por um momento e disse, você está falando de Matsutani Shinya, certo? Então vamos tentar. É que ele é apenas um genin. Mesmo que seja aprovado, não tem chakra suficiente para completar o ninjutsu de invocação. Este panda gigante era diferente dos sapos do Monte Myobuku. Embora sua força fosse considerável, não era gregário, não tinha companheiros. Ao contrário do Monte Myobuku, onde se você não pudesse invocar Gamabunta não importava, você ainda podia invocar outros sapos pequenos, ou até mesmo girinos. Então, como Onoki disse, mesmo que Matsutani Shinya conseguisse aprovação, ele não seria capaz de usar esse panda gigante em curto prazo. Capítulo 203. No dia seguinte, Ishiro levou Matsutani Shinya para conhecer o panda gigante. A afinidade de Matsutani Shinya com os animais também teve algum efeito neste panda gigante, embora claramente não tanto quanto com pequenos animais comuns. A diferença na atitude do panda gigante em relação a Matsutani Shinya era apenas que ele não era avesso a ele, mas também não sentia que Matsutani Shinya se adequasse particularmente às suas preferências. No entanto, ao ver isso, Ishiro teve outra ideia. Ele pediu a Matsutani Shinya que conversasse com o panda gigante e verificasse se ele conhecia um método de treinamento para o modo sábio ou, digamos, um método para absorver energia natural. O panda gigante ficou bastante surpreso com a pergunta de Matsutani Shinya sobre o modo sábio. Ele abaixou o corpo e cheirou Matsutani Shinya cuidadosamente sem encontrar nada. Então, olhou para Ishiro, que estava parado atrás de Matsutani Shinya, aproximou-se e cheirou Ishiro também. Desta vez, a expressão do panda gigante era um tanto confusa. Ele perguntou a Ishiro, amiguinho, você já absorveu energia natural antes? Por que você não se petrificou nem se fundiu com energia natural? Ishiro ficou surpreso e disse, Sênior, uma vez, sem querer, absorvi energia natural. Quase fiquei petrificado naquela ocasião. Mais tarde, usei a energia natural do meu corpo para treinar um ninjutsu, e foi assim que evitei a petrificação. O panda gigante parecia incapaz de entender como Ishiro conseguia cultivar ninjutsu usando energia natural. Vendo isso, Ishiro insistiu, Sênior, você sabe como absorver energia natural? O panda gigante disse, existe um método para absorver energia natural, mas é muito difícil de conseguir. Eu mesmo só conheço esse método e nunca o experimentei. Amiguinho, a energia natural não é tão fácil de absorver. Se você não conseguir controlar a energia natural, você vai petrificar. Ao ouvir isso, Ishiro pegou o bastão negro que havia obtido de Nagato e perguntou, Sênior, no Monte Myobuku, uma das 3 grandes regiões sábias, disse que existe um tipo de bastão negro que pode dispersar a energia natural descontrolada absorvida pelo corpo. Será que é algo assim? O panda gigante olhou para a haste negra e balançou a cabeça. Não estou certo sobre os assuntos relativos ao Monte Myobuku. A energia natural é um segredo de alto nível. O Monte Myobuku não a revelaria. Ishiro pensou por um momento e disse, já que o Sênior conhece o método de absorção de energia natural, você poderia nos informar? Também queremos experimentar o poder da energia natural. O panda gigante pensou por um momento e disse, tudo bem. Se você usar este lugar como uma troca, eu concordo. Ishiro ficou atordoado, sem esperar que o panda gigante fizesse tal pedido. Originalmente, o panda gigante não estava muito disposto a se esforçar por Iwagakure, concordando apenas em se tornar uma fera invocadora e lutar por Iwagakure devido ao selo de energia natural. Embora a vila ainda não tivesse encontrado o ninja de invocação adequado, uma vez encontrado, este seria um acordo de longo prazo. Agora, este panda gigante queria concluir este acordo de longo prazo para Iwagakure de uma só vez. Ishiro se virou para olhar para Onoki. Onoki também estava um tanto em conflito e não conseguiu tomar uma decisão por um momento. Ele disse, vamos voltar e reunir os conselheiros para discutir isso. Ishiro concordou com a cabeça. Uma fera gigante invocadora versus o modo sábio, esta era uma escolha difícil. Se após obter o método de absorção de energia natural, eles pudessem garantir o cultivo bem-sucedido do modo sábio, então Onoki ainda estaria disposto a fazer a troca. Em primeiro lugar, o modo sábio podia aumentar significativamente o poder de combate de um Kage, enquanto o aumento de uma fera invocadora gigante era bastante limitado. Em segundo lugar, o modo sábio poderia ser popularizado, permitindo que muitas pessoas o aprendessem juntas. Ao contrário de uma fera invocadora gigante da qual havia apenas uma, ele só podia ajudar uma pessoa, ou pelo menos apenas uma pessoa por vez. Mas infelizmente, Ishiro também não tinha certeza se eles conseguiriam dominar o modo sábio mesmo depois de obter o método de absorção de energia natural do qual o panda gigante falou. Na reunião de alto nível, as opiniões não eram unânimes. Mei era uma oponente. Seu motivo não era que achasse que não era um bom negócio, mas sim que achava que era muito perigoso. O modo sábio era incontrolável, mas uma fera invocadora era controlável. Embora este panda gigante tivesse muitas exigências e não estivesse disposto a sofrer perdas, pelo menos era possível se comunicar com ele, o que já era muito valioso. No entanto, praticar o modo sábio trazia o risco de petrificação, e aqueles qualificados para praticar o modo sábio eram todos da elite da vila. Iwagakure não era Konoha. Konoha podia se dar ao luxo de perdas, mas Iwagakure não. Principalmente Ishiro. Mei percebeu à primeira vista que Ishiro era alguém que desejava aprender o modo sábio. Um quase Kage como Ishiro, e também um conselheiro da aldeia, sua importância para a aldeia dispensava maiores explicações. Mei não queria que um gênio como Ishiro corresse tal risco. Saka, no entanto, manteve uma atitude de apoio. Sua razão era simples. Uma fera gigante de invocação, na melhor das hipóteses, pode permitir que um ninja alcance o nível de um Sannin de Konoha. Mas o usuário anterior do modo sábio era Shirama Senju. Foi essa frase de Saka que comoveu Onoki diretamente. Onoki jamais esqueceria a humilhação de ser ameaçado por Madara Uchiha naquela época.
Se o modo sábio permitisse que alguém alcançasse o nível do primeiro Hokage, então o próprio Onoki estaria disposto a correr esse risco. Ikura, porém, disse, Senhor Tsuchikage, será que esse panda gigante pode ser um espião enviado por Konoha? Afinal, aquele pergaminho de invocação também foi obtido dos ninjas de Konoha. Ishiro ficou surpreso, sem esperar que a linha de pensamento de Ikura se tornasse tão bizarra. Ishiro não havia considerado esse aspecto, pois sabia que embora o modo sábio fosse uma habilidade do primeiro Hokage, Konoha não possuía o legado relevante. O modo sábio sempre fora algo das 3 grandes regiões sábias e era distinto de Konoha. Por exemplo, Kabuto Yakushi, o ninja desonesto de Konoha da história original, aprendeu o modo sábio na caverna Ryushi. Em outras palavras, desde que as 3 grandes regiões sábias aprovassem, independentemente da identidade da pessoa ou se ela tinha parentesco com Konoha, ela poderia potencialmente aprender o modo sábio. Ao ouvir as palavras de Ikura, Onoki cerrou os dentes e disse, ainda precisamos trocar. É que para nós, oficiais de alto escalão, praticarmos o modo sábio só podemos fazê-lo um por um. Antes que a pessoa anterior domine o modo sábio com sucesso, os outros não podem tentar praticá-lo. Sim, todos responderam. As palavras de Onoki não eram direcionadas a Saka e Mei, a força delas era insuficiente, e elas não tinham pensado em praticar o modo sábio. Entre os superiores, aqueles qualificados para praticar o modo sábio deveriam originalmente ser Onoki e Ikura, ambos de nível Kage. Mas o desejo de Ishiro era ainda mais forte que o deles. Após a conclusão da reunião de alto nível, Onoki levou Ikura e Ishiro ao selo de energia natural onde o panda gigante estava localizado. Escolhemos trocar pelo método de absorção de energia natural, disse Onoki ao panda gigante. O panda gigante aceitou essa troca e então descreveu o método que conhecia para absorver energia natural. Depois de ouvir a explicação do panda gigante, Onoki e Ikura se entreolharam consternados. Inicialmente, eles pensaram que o panda gigante lhes ensinaria um método semelhante à meditação. Inesperadamente, o panda gigante disse que absorver energia natural exigia um meio externo. Esse meio externo era energia natural altamente concentrada, energia natural tão densa que se liquefez. Onoki e Ikura ficaram perplexos, mas Ishiro pensou no óleo de sapo do Monte Myobuku. Será que o óleo de sapo seria energia natural concentrada em estado líquido? Ishiro disse aos perplexos Onoki e Ikura, que tal ajustarmos o selo e tentarmos aumentar a concentração de energia natural? Onoki assentiu e disse, podemos tentar, mas precisamos controlar o alcance. Não se esqueça, a energia natural é incontrolável e o perigo não é insignificante. Ishiro assentiu em compreensão. Como um conselheiro habilidoso em selar jutsus, essa questão naturalmente recaiu sobre Ishiro. Aumentar a concentração de energia natural não era difícil. Com o nível de maestria de Wagakuri no jutsu de selamento, eles já poderiam ter feito isso há muito tempo. Anteriormente, era apenas por medo de que a energia natural fosse muito perigosa que a concentração era controlada dentro de uma faixa adequada. Agora, o que Ishiro precisava fazer era encontrar um método por meio de experimentação que pudesse aumentar a concentração de energia natural sem deixá-la descontrolada. Ishiro encontrou um local relativamente isolado fora da vila e notificou a equipe de barreira para instalar escudos e barreiras defensivas. Em seguida, pediu a Onoki que providenciasse guardas da Anbu. Ishiro conhecia suas próprias limitações. Sabia que este assunto certamente não teria sucesso em 1 ou 2 dias. Esta pesquisa poderia muito bem ser mais um projeto de longo prazo. Ele só esperava que não fosse como pesquisar os fragmentos do selo do Reino do Fogo naquela época, onde o progresso era medido em anos. Ishiro não tinha tanto tempo a perder. A base do experimento ainda era o selo original de energia natural. Eles só precisavam cancelar a parte do selo original que restringia a energia natural e a impedia de aumentar excessivamente. De fato, quando o selo de energia natural foi pesquisado pela primeira vez, ocorreram incidentes em que a energia natural se tornou muito concentrada, causando o colapso do selo. O custo de instalação de um selo de energia natural não era baixo. A aldeia não tinha necessidade desse tipo de pesquisa na época, então não se aprofundaram no assunto. Agora, Ishiro lideraria os experimentos nessa direção. Ele não se dedicava ao desenvolvimento e à pesquisa de jutsus de selamento há muitos anos. Ishiro estava bastante animado. Em primeiro lugar, o que Ishiro precisava fazer não era experimentação direta. O selo atual era muito grande e o custo muito alto. Mesmo sem tentar, Ishiro sabia que esse processo de pesquisa não teria sucesso em 1 ou 2 tentativas. Embora Iwagakuri tivesse se desenvolvido bem nos últimos anos, não podia se dar ao luxo de tamanha extravagância. Ishiro primeiro teve que encolher aquele enorme selo original. Reduzir seu volume inevitavelmente levaria a uma redução de custo. Este ponto não foi difícil. Ishiro e Mizuhara, chefe da equipe de barreiras, juntamente com outros, concluíram a simplificação em menos de 3 dias de pesquisa. O selo permaneceu praticamente o mesmo, apenas com grande parte do conteúdo repetitivo destinado a aumentar sua área removido. Portanto, o processo ocorreu sem problemas. 3 dias depois, Ishiro e sua equipe construíram um novo selo de energia natural na área experimental selecionada. O tamanho deste selo era aproximadamente o de uma sala. Ishiro e os outros calcularam o custo e acharam-no quase inaceitável. Assim, a pesquisa rapidamente entrou na segunda etapa, cancelar as partes do selo original usadas para manter o equilíbrio. Isso parecia simples, mas na verdade era muito problemático, pois o objetivo de Ishiro e sua equipe não era cancelar completamente o equilíbrio, mas, em última análise, obter o controle sobre a energia natural. Portanto, ao cancelar as configurações de equilíbrio originais, eles também tiveram que adicionar muito conteúdo para orientação.
Como Ishiro e sua equipe reduziram o tamanho do selo original, isso também levou a um enfraquecimento significativo da tolerância do novo selo à energia natural. Então esse processo não ocorreu sem problemas. Em mais de uma dúzia de resultados experimentais sucessivos, o selo foi destruído pela energia natural impetuosa. Felizmente, o selo era relativamente pequeno e não havia muita energia natural acumulada, então os ninjas participantes da pesquisa não se feriram. Capítulo 204. A pesquisa sobre o selo de energia natural trouxe Ishiro de volta àqueles dias ocupados, porém gratificantes, de sua infância. Todos os dias, Ishiro tinha que dedicar cerca de metade do seu tempo à pesquisa do selo de energia natural. O tempo restante era para ensinar seus 3 discípulos e seu próprio treinamento. E os projetos de treinamento que Ishiro precisava realizar eram surpreendentemente numerosos. Além do conteúdo original, outro item havia sido adicionado: o ninjutsu de nível S, Shinra Tensei. Inicialmente, Ishiro temia que Onoki o castigasse depois que retornasse à vila desta vez. Mas os acontecimentos provaram que Ishiro havia pensado demais. Sem que Onoki precisasse dizer nada, ele simplesmente não tinha tempo para sair e perambular. Embora vários incidentes menores e maiores tenham ocorrido no mundo ninja durante esse período, deixando Ishiro muito ansioso para participar, ele infelizmente não teve tempo. A pesquisa sobre o selo de energia natural era muito perigosa. No entanto, entre os pesquisadores, além de Ishiro, ninguém mais conseguia sentir a presença da energia natural. Portanto, enquanto qualquer um podia se ausentar do processo de pesquisa, Ishiro absolutamente não podia. O processo de pesquisa durou cerca de meio ano. Essa duração, na verdade, superou em muitas expectativas de Ishiro. Durante esse processo, Onoki convocou reuniões de alto nível 3 vezes sobre o assunto. O conteúdo das discussões era sempre a continuação da pesquisa, sem outra razão além do fato de o processo de pesquisa ser simplesmente muito caro. Nas 2 primeiras reuniões foi Mei, a assessora responsável pelas finanças, quem propôs a interrupção. Naquela época, Ishiro e Onoki apoiaram a continuação da pesquisa. Ikura e Saka não se manifestaram. Na terceira vez, um mês antes, quando Mei convocou novamente uma reunião de alto nível, até Onoki hesitou. Se não fosse pela insistência de Ishiro e suas repetidas explicações de que a pesquisa já havia feito um progresso significativo, talvez o financiamento para essa pesquisa tivesse sido cortado por Mei. Felizmente hoje finalmente houve um resultado. Ainda na área experimental original, Ishiro chamou todos os oficiais de alto escalão para um teste. Se alguém prestasse um pouco de atenção, descobriria que o terreno desta área experimental já era completamente diferente de antes, porque cerca de 3 meses atrás, quando o experimento atingiu um estágio crítico, ocorreu uma explosão. Se Ishiro não tivesse feito algum progresso nos últimos meses e não tivesse lançado oportunamente uma muralha de formação de água circular em larga escala para proteger todos os pesquisadores, talvez naquele instante, a perícia de Wagakure no jutsu de selamento tivesse regredido 10 anos. Foi também esse incidente de pesquisa que causou as maiores perdas, convocando, por fim, Mei, a avó deusa da riqueza. Além desses acidentes grandes e pequenos, o processo de pesquisa também encontrou muitas dificuldades imprevistas. Como determinar se a concentração de energia natural havia atingido o padrão? Esse problema perturbou Ishiro e sua equipe por um longo tempo. No final, o panda gigante veio e avaliou. O panda gigante também não tinha muita certeza e apresentou um padrão aproximado. No entanto, embora o processo tenha sido repleto de tropeços, o resultado final foi bom. Porque há pouco mais de 10 dias, durante um experimento, eles acidentalmente obtiveram uma gota de energia natural liquefeita, que se suspeitava estar liquefeita. Acontece que essa gota de energia natural não pôde ser preservada e se dissipou rapidamente por conta própria. Mas isso sem dúvida deu esperança a todos. Então, após cerca de uma dúzia de dias de pesquisa, Ishiro e os outros finalmente encontraram um jeito de fazer isso. Isso levou à demonstração do experimento atual para todos os altos funcionários da vila. Como pesquisador principal, Ishiro não participou diretamente desse processo experimental, mas o explicou a Onoki e aos outros de lado. Quem de fato realizou a operação foi ninguém menos que Mizuhara, o chefe da equipe de barreira. A implantação do selo ocorreu sem problemas, concluída em menos de 10 minutos. Depois veio a espera. O processo também não foi muito longo. Após cerca de 1 hora, o selo recém-instalado começou a oscilar. Então, as flutuações tornaram-se cada vez mais intensas. Finalmente, quando o lacre estava prestes a se romper, uma gota de um líquido amarelo-dourado, semelhante ao óleo, formou-se bem no centro do lacre. O líquido caiu, pousando em uma garrafa colocada exatamente abaixo. Quase simultaneamente, a energia natural dentro do selo se esgotou instantaneamente. E o selo, que oscilava constantemente, pareceu incapaz de suportar a mudança repentina de pressão naquele momento e desmoronou. Entretanto, naquele momento ninguém estava prestando atenção ao selo que se rompia. Em vez disso, todos os olhos estavam fixos na gota de energia natural na garrafa. Onoki sentiu cuidadosamente, mas não encontrou nada de especial, então olhou para Ishiro com alguma dúvida. Ishiro também disse com alguma incerteza: não posso garantir que esta seja a energia natural liquefeita de que o panda gigante falou, mas a possibilidade é extremamente alta. Além disso, essa coisa desaparecerá rapidamente. Com certeza, em menos de 1 minuto, essa gota oleosa de líquido desapareceu. Onoki pensou por um momento e disse: não importa o que aconteça, gastamos muito para criar essa coisa, temos que testá-la. Ishiro rapidamente levantou a mão. Deixe-me. Vou testar. Mei olhou feio para Ishiro e disse: você também é um conselheiro agora. Cuide da sua imagem. Ishiro olhou rapidamente ao redor, sentindo-se culpado. Mei, a conselheira, andava muito insatisfeita com Ishiro nos últimos 6 meses. Os experimentos de Ishiro haviam consumido uma quantia realmente exagerada de dinheiro. Ikura disse: Ishiro, quando você planeja tentar? Ishiro disse: em mais alguns dias.
Meu estado atual não está certo. Tentarei depois que minha mente se acalmar em alguns dias. Onoki disse, então Ishiro conduzirá o experimento primeiro. No entanto, quando você conduzir o experimento, pelo menos eu ou Ikura devemos estar ao seu lado, protegendo-o. Ishiro assentiu repetidamente como um pintinho bicando arroz. 4 dias depois, Ishiro finalmente se acalmou completamente do estado tenso e excitado de conseguir cultivar o modo sábio, e então começou sua primeira tentativa. O local escolhido por Ishiro para a tentativa foi ao lado da área experimental original, em uma barreira de energia natural de grande escala recém-construída. Mizuhara e os outros criariam a energia natural liquefeita na área experimental e a levariam para Ishiro. O que Ishiro precisava fazer era ajustar seu estado e esperar dentro da barreira. Ishiro vestia um conjunto de roupas casuais e largas e estava sentado de pernas cruzadas no chão. Ao lado de Ishiro, Ikura segurava um bastão preto, pronto para agir a qualquer momento. À distância estavam Onoki e outros oficiais de alto escalão, bem como outros funcionários de apoio que Ishiro havia preparado, incluindo ninjas para registrar vários dados e ninjas médicos. Todos esperaram um pouco. Mizuhara entrou correndo e entregou a Ikura a garrafa contendo a energia natural liquefeita. Ikura não agiu imediatamente, mas sentiu cuidadosamente. Somente depois que o coração acelerado de Ishiro, que começara a bater acelerado ao ouvir os passos de Mizuhara, se acalmou um pouco. Ele colocou uma gota do óleo energético nas costas da mão de Ishiro. Neste momento, Ishiro, sentado com os olhos fechados, sentiu apenas uma sensação fria se espalhar pelas costas de sua mão. E então sentiu como se todo o seu ser tivesse se fundido com a natureza. Felizmente, esta não era a primeira vez que Ishiro absorvia energia natural. O lento processo de petrificação da última vez lhe dera muita experiência. Ishiro rapidamente voltou sua atenção para seu próprio corpo. Naquele momento, havia de fato muita energia em seu corpo que não lhe pertencia, e essa energia continuava aumentando. Sem que Ishiro precisasse procurar com cuidado, ele pôde descobrir que essa energia vinha toda das costas de sua mão. Comparado à absorção acidental anterior de energia natural, a força atual de Ishiro havia melhorado significativamente, especialmente sua quantidade de chakra, que estava em um nível completamente diferente. Então, inicialmente Ishiro ofereceu alguma resistência. Mas esse processo não durou muito, pois Ishiro descobriu que simplesmente resistir não era viável. Ishiro começou a tentar a fusão novamente. Não tinha experiência com a fusão de 3 tipos de chakra, mas graças ao extenso trabalho preparatório que havia feito antes como exercícios de equilíbrio, agora conseguia evitar quedas mesmo a uma altitude de 100 metros. Portanto, a capacidade de Ishiro de controlar a energia natural superou sua imaginação. O processo foi mais tranquilo do que Ishiro havia previsto. Ishiro, utilizando o método analítico de Ogura Saki, já havia realizado uma análise detalhada de antemão. Combinando vários insights da história original e de sua vida atual, Ishiro imaginou dezenas de acidentes diferentes. Refletiu sobre eles e formulou o que acreditava serem contramedidas razoáveis. Então, embora Ishiro não tivesse o talento de Naruto, ele possuía uma sabedoria muito superior à de Naruto e já havia utilizado completamente essa sabedoria. No entanto, o cultivo no modo sábio era muito difícil. Depois de um tempo, Ishiro descobriu frustrado que a fusão havia falhado. Ishiro, cuja fusão havia falhado, imediatamente se sentiu dominado pela energia natural crescente. No momento em que Ishiro sentiu que sua força vital estava prestes a ser submersa pela energia natural, uma dor intensa surgiu atrás dele. Então, aquele oceano de energia que estava prestes a afogá-lo desapareceu instantaneamente. Abrindo os olhos inconscientemente, Ishiro, enquanto fazia uma careta de dor, olhou ao redor, e então seu olhar caiu sobre o bastão negro na mão de Ikura. Nem preciso dizer que foi definitivamente essa barra preta que fez efeito. Obrigado, Nagato. Se não, eu estaria em apuros hoje. Esta petrificação foi diferente da anterior. Antes, sem o óleo energético, Ishiro não havia absorvido muita energia natural. Desta vez, com o aprimoramento do óleo energético, a quantidade de energia natural que Ishiro absorveu foi muito além do que a tentativa anterior poderia comparar. Após o primeiro fracasso, Ishiro não se apressou em fazer uma segunda tentativa, mas começou a analisá-la com todos os outros. Primeiro, foi feito um exame dos vários atributos físicos de Ishiro. Os resultados do exame não mostraram nenhuma normalidade. O corpo de Ishiro não havia ficado mais forte repentinamente. Nem havia quaisquer efeitos colaterais persistentes. Em seguida, Ishiro descreveu suas diversas sensações anteriores. Essas sensações também foram registradas por pessoal especializado. Depois de terminar sua descrição, Ishiro perguntou: "Quanto tempo eu durou agora?" Ikura disse: 5 minutos. Ishiro ficou muito surpreso. Ele não esperava que a sessão de treinamento, que ele considerou breve, durasse 5 minutos. Isso foi seguido por uma agradável surpresa. Ishiro tinha certeza de que Naruto, no começo, definitivamente não conseguiria persistir por tanto tempo. Isso mostrou que Ishiro, com preparação suficiente, tinha uma base melhor do que Naruto na história original quando começou a praticar o modo sábio. Claro, Naruto estava cheio de truques, sua velocidade de treinamento definitivamente não se comparava à de uma pessoa normal. Mas isso era, de qualquer forma, uma coisa boa. Além disso, Ishiro sentiu que com o método de treinamento sistemático de Ogura Saki, sua própria velocidade de treinamento não seria lenta. Após uma rodada de resumos, Ishiro, com a permissão de Onoki, começou sua segunda tentativa. Esta tentativa foi ligeiramente mais eficaz que a primeira, e ele persistiu por mais tempo. Mas essencialmente nada mudou. Ishiro ainda não conseguiu fundir a energia natural. Entretanto, com a experiência da vez anterior, Ishiro não perdeu tempo com a confusão inicial dessa vez, então ele ganhou mais sensações.
Capítulo 205. Quando um ninja refina chakra, ele é produzido pela combinação de energia física e energia espiritual. Cultivar o modo sábio, por outro lado, envolve a combinação de energia física, energia espiritual e energia natural. Depois que Ishiro falhou 2 vezes, Onoki o levou para a câmara secreta onde os pergaminhos de ninjutsu eram armazenados e permitiu que Ishiro lesse o pergaminho secreto de classificação S usado para cultivar a liberação de poeira. Ishiro já sabia há muito tempo o tema principal deste pergaminho secreto de classificação S. Era sobre como fundir 3 tipos de chakra. Agora, enquanto Ishiro cultivava o modo sábio, embora não fosse uma fusão de 3 naturezas de chakra, ainda era uma fusão de 3 energias. Onoki não sabia se esse pergaminho secreto seria útil para Ishiro, mas não havia mal nenhum em tentar. Nos planos de Ishiro, desenvolver um Kekkei Tota estava incluído, então ele cobiçava esse pergaminho secreto há muito tempo. Ele não havia trocado com Onoki antes, primeiro porque não precisava dele temporariamente e segundo, porque pergaminhos secretos de nível S, ao contrário do ninjutsu, não tinham preço definido. Eles só eram transmitidos quando Tsuchikage sentia necessidade e era qualificado. Ishiro nunca imaginou que cultivar o modo sábio traria um prazer tão inesperado. Se não fosse pelo cultivo no modo sábio, que fez Onoki sentir que estava relacionado ao cultivo da liberação de poeira. Só Deus sabe quando ele teria lhe dado este pergaminho secreto de classificação S, talvez nunca o tivesse feito. Por isso, Ishiro aproveitou muito essa oportunidade e leu com muita atenção. 1 hora depois, após Ishiro confirmar que havia memorizado completamente o pergaminho secreto de classificação S, ele finalmente fechou o pergaminho. Onoki aplicou outro jutsu de selamento na mente de Ishiro, e então os dois deixaram a câmara secreta. Onoki teve que ir ao escritório do Tsuchikage para lidar com aqueles documentos intermináveis, enquanto Ishiro teve que voltar e pensar em como fundir energia natural. Ishiro chegou ao campo de treinamento. Enquanto observava seus 3 discípulos treinando, ele refletiu sobre a questão da fusão da energia natural. Após meio ano de crescimento, os 3 discípulos de Ishiro fizeram um progresso significativo. Ogura Saki, aquela prodígio no cultivo de ninjutsu, agora havia dominado completamente os 2 ninjutsus de nível B que Ishiro lidera. Ela só não conseguia lançá-los ainda por falta de chakra. Além desses 2 ninjutsus de nível B, Ogura Saki já estava planejando uma versão aprimorada de seu tornado de vento. A garotinha era muito inteligente. Ela sabia que mesmo se desenvolvesse um ninjutsu de nível B, não seria capaz de usá-lo por enquanto, então criou uma versão de transição. Além da liberação de vento, que foi o atributo que ela cultivou inicialmente, Ogura Saki também vinha desenvolvendo recentemente seu atributo fogo. No entanto, o desenvolvimento deste segundo atributo ainda não estava completo. Quanto a Matsutani Shinya, após experimentar uma mudança de mentalidade, ele parecia muito mais maduro. Seguindo o conselho de Ishiro, ele trilhava um caminho de amplo aprendizado. Agora, havia aprendido pelo menos 6 ninjutsus de nível C para cada um dos seus 3 atributos. Não seguindo o caminho de Ogura Saki no desenvolvimento do ninjutsu, Matsutani Shinya escolheu um estilo de luta que alavancava as vantagens de seus múltiplos atributos. E como a água estava entre seus 3 atributos, ele herdou o ninjutsu de liberação de água do tipo fio de pressão de água, desenvolvido por Ishiro. Surpreendentemente, quem progrediu mais rápido foi Takumi. A ajuda de Ishiro a Takumi foi, na verdade, a menor. Takumi, assim como Kawakita do grupo anterior de discípulos de Ishiro, era um ninja de taijutsu e não do mesmo tipo que Ishiro, então Ishiro não podia oferecer muita ajuda. No entanto, talvez estimulado pela experiência de quase morte ao enfrentar a Anbu de Konoha da última vez, o treinamento de Takumi tornou-se ainda mais diligente. Além disso, a experiência entre a vida e a morte permitiu que seus esforços rendessem maiores retornos. Agora, a base física de Takumi já era muito boa. Com todas as suas estatísticas em dia, Takumi não era mais o aluno extremamente especializado de antes, e sua especialidade em velocidade também progredira rapidamente com a melhora de sua constituição física. O único arrependimento era a contínua falta de progresso significativo em seu Shunshin no Jutsu. Isso deu uma grande dor de cabeça para Ishiro. Hoje, os 3 jovens estavam praticando trabalho em equipe porque, em breve, os exames Chunin conjuntos organizados por Iwagakure começariam. O número de aldeias ninja que participaram deste exame Chunin conjunto organizado por Iwagakure foi considerável. Além da própria Iwagakure, havia Sunagakure, uma grande potência, e também vários países de médio porte como a Megakure, Vila Oculta do Rio, Kusagakure e Takigakure. A escala já era impressionante. O único arrependimento foi que Komogakure não participou. Por sugestão de Ishiro, Iwagakure também prometeu oferecer um poderoso ninjutsu ofensivo de nível B como prêmio para o primeiro lugar desta vez. Qualquer um do arsenal de Iwagakure serviria, o vencedor poderia escolher qualquer um dos 5 atributos. Isso poderia ser considerado um grande gesto. É preciso saber que da última vez, durante as negociações de paz com Konoha, Iwagakure não havia obtido muitos ninjutsus. Além disso, os ninjutsu pagos por Konoha eram, em sua maioria, os que Konoha havia escolhido como os menos úteis após vasculhar sua coleção. A preciosidade do ninjutsu ficou evidente nisso. Como discípulos de Ishiro, Ogura Saki e os outros 2, naturalmente, não cobiçavam o ninjutsu de nível B. Eles simplesmente não queriam perder a reputação para seu professor, Ishiro, porque se lembravam muito bem de como Shiko Tomoe havia conquistado o reconhecimento de todos sob o olhar atento de todos naquela época. Naquela época, alguns dos 3 estavam na plateia assistindo à apresentação de Shiko Tomoe.
especialmente Ogura Saki, que sempre se esforçou tendo Shiko Tomoe como objetivo. Ela também queria se tornar uma Chunin qualificada como Shiko Tomoe sob o olhar de todos, adicionando mais um toque de glória à aura de Ishiro como um professor renomado. Ishiro conhecia os pensamentos de seus 3 discípulos, mas não tinha muitas esperanças neles. A força dos 3 já era bastante alta e não seria difícil para eles se tornarem Chunin. No entanto, se destacarem neste exame Chunin não seria fácil. Afinal, fazia pouco mais de um ano que os 3 se formaram. Embora tivessem feito grande progresso no último ano, ainda estavam bem atrás dos gênios da mesma época. Naquela época, Shiko Tomoe de fato ganhou reconhecimento diante de todos. Mas todos a reconheceram não porque sua força fosse particularmente notável entre os candidatos da época, mas porque, dado seu talento, sua capacidade de atingir o nível Chunin tão rapidamente deu esperança a todos. Se Shiko Tomoe e suas 2 companheiras também tivessem participado de rodada após rodada de lutas naquela época, a possibilidade de qualquer uma delas chegar ao final não seria realmente alta. Portanto, os requisitos de Ishiro para Ogura Saki e os outros 2 não eram realmente altos, bastava que eles passassem na avaliação. Então, embora os 3 estivessem treinando excepcionalmente duro ultimamente, Ishiro não interveio muito. Ishiro optou por deixá-los se desenvolver naturalmente. Enquanto os 3 discípulos praticavam a coordenação, Ishiro cultivava sozinho ao lado. Depois de um tempo, Natsuki, após terminar a escola, também veio para este campo de treinamento. É claro que Natsuki não veio por vontade própria. Essa garota, quando se tratava de treinamento, relaxava sempre que possível, sem qualquer ambição. Ishiro olhou para Natsuki, que estava fazendo beicinho. A garotinha não teve escolha a não ser ir obedientemente para o lado e praticar taijutsu. A constituição física de Natsuki não era excepcional. Pode-se dizer que era bem mediana. No entanto, ela possuía um talento peculiar em termos de energia espiritual. Só que Ishiro não sabia como desenvolver esse talento, então a força de Natsuki estava no nível mais baixo da sua classe. Inicialmente Ishiro pensou em fazer mudanças, mas depois desistiu. Deixaria a garotinha fazer o que quisesse, desde que completasse seu treinamento de rotina todos os dias. De qualquer forma, ainda faltava muito tempo para a garotinha se formar. Vendo todos treinando seriamente, Ishiro fechou os olhos e começou a relembrar o conteúdo do pergaminho secreto de classificação S. A maior parte do conteúdo do pergaminho secreto de classificação S não estava diretamente relacionada ao cultivo do modo sábio, mas continha muitas ideias sobre como lidar com 3 tipos de energia. Ishiro analisou cuidadosamente esse aspecto do conteúdo. Após terminar sua análise, Ishiro pensou, talvez o Onoki devesse ser o primeiro a tentar. O Onoki, que podia usar liberação de poeira, era perito em fundir 3 atributos de chakra. Após absorver energia natural, fundi-la seria definitivamente mais fácil para ele do que para Ishiro. O método de cultivo de liberação de poeira introduzido no pergaminho secreto de nível S era, via de regra, progressivo. Incluía métodos para controlar simultaneamente 3 tipos de chakra. Mais importante ainda, o pergaminho secreto de classificação S também considerava que o domínio de um ninja sobre os 3 atributos necessários para cultivar a liberação de poeira não seria uniforme. Assim, propôs um método, concentrar o esforço principal no atributo menos familiar. Dessa forma, embora a proficiência nos 3 atributos variasse, como o esforço alocado era diferente, o ninja poderia alcançar um bom equilíbrio. Este método era muito importante para Ishiro. Em seus muitos anos como ninja, o domínio de Ishiro sobre suas próprias energias físicas e espirituais definitivamente superava em muito seu controle sobre a energia natural, essa forasteira. Depois de obter esse método, Ishiro sentiu um desejo urgente de experimentá-lo. No entanto, Ishiro ainda se continha. O custo de cada tentativa de cultivo não era baixo. Antes de começar a cultivar, todas as situações possíveis precisavam ser consideradas. Toda vez que pensava nisso, Ishiro sentia muita inveja de Naruto. O óleo energético que Vagakuri precisava gastar uma fortuna para produzir uma única gota era quase inesgotável no Monte Myoboku. Naruto conseguia realizar inúmeras sessões de treino do modo sábio em um único dia. Mas Ishiro precisava se preparar minuciosamente para praticar apenas uma vez a cada poucos dias. Contando apenas o número de tentativas, Ishiro não sabia quantos anos teria que praticar para se igualar ao de Naruto em um único dia. Felizmente, o trabalho preparatório de Ishiro foi suficientemente completo. Sejam exercícios de equilíbrio ou fusão de energia, Ishiro estava à frente de Naruto. Somado à experiência de treinamento em ninjutsu muito superior à de Naruto, Ishiro também contava com sua preparação analítica minuciosa antes de cada sessão de treinamento. Portanto, o efeito de cada uma das sessões de treinamento de Ishiro superou em muito o de Naruto. Por exemplo, quando Ishiro iniciou sua 3ª sessão de prática 3 dias depois, seus preparativos minuciosos entraram em ação. Ishiro, seguindo o método do pergaminho secreto de classificação S, concentrou a maior parte de sua energia mental no controle da energia natural. Ele começou separando uma pequena porção de energia natural do volume principal e então usou suas próprias 2 energias para envolvê-la. Então Ishiro, ignorando a energia natural que ainda fluía freneticamente do exterior, começou a fundir os 3 de acordo com uma certa proporção. A proporção dos 3 era simples, 1 para 1, não havia problema algum nisso. A dificuldade residia em como obter um controle preciso. Nesse ponto, Ishiro descobriu a vantagem de Naruto. Naruto tinha uma quantidade enorme de chakra. Ele não precisava de controle preciso. Se encontrasse alguma falha, bastava adicionar mais. Mas Ishiro não conseguia fazer isso. Se seguisse o método de Naruto, o chakra de Ishiro se esgotaria antes que ele pudesse alcançar o equilíbrio. Afinal, o número de vezes que Ishiro podia se dar ao luxo de tentar e errar era muito pequeno.
Foi por isso que Ishiro escolheu selecionar uma pequena porção da vasta quantidade de energia natural e primeiro encontrar a proporção exata. Ishiro conhecia a natureza milagrosa do chakra. Ele acreditava que se conseguisse uma vez, seu chakra lentamente formaria uma memória disso. No entanto, ao fazer isso, além da parte da energia natural interceptada por Ishiro, o restante da energia natural não tinha mais contenção suficiente. O chakra restante de Ishiro dependia inteiramente do instinto para suprimi-la, então o processo de petrificação de Ishiro também se acelerou significativamente. Como resultado, desta vez em menos de 2 minutos, Ikura não teve escolha a não ser interromper o cultivo de Ishiro. Posteriormente, antes da chegada dos exames Chunin, Ishiro fez mais 3 tentativas. Embora todas tenham falhado, Ishiro aos poucos foi descobrindo alguma habilidade. Embora Ishiro não soubesse quanto tempo ainda seria necessário para dominar completamente o modo sábio, ele tinha a sensação de que já estava perto de completar a fusão daquela pequena porção de energia natural que ele controlava. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Com a aproximação dos exames Chunin conjuntos, Ivagakure também começou a se movimentar. Como responsável por esses exames, os assuntos de cura se tornaram cada vez mais numerosos, e o cultivo do modo sábio de Ishiro não pôde mais prosseguir. Embora Ishiro não precisasse se preocupar com a preparação para os exames Chunin conjuntos, ele também não estava ocioso. Pelo contrário, Ishiro tinha vários assuntos para resolver. No mínimo, Ishiro agora tinha que cuidar de 7 crianças todos os dias. Além dos 3 discípulos de Ishiro e Natsuki, aquela irmãzinha problemática, Ishiro também tinha que cuidar dos 3 discípulos de Ikura. Nakata Tatsunori, Araguchi Anpei e Shimoyama Mayuzumi. Ishiro estava presente quando Ikura o selecionou como discípulos, e as 2 equipes interagiram bastante desde então. Então, Ishiro estava bastante familiarizado com os 3. Entre os 3, Shimoyama Mayuzumi era, na verdade, uma discípula que Ikura escolhera para sua namorada, Uzumaki Yumi. Uzumaki Yumi era agora um membro-chave da equipe de barreira. Durante os últimos 6 meses de pesquisa sobre o selo de energia natural, Uzumaki Yumi frequentemente levava Shimoyama Mayuzumi para participar. Portanto, Ishiro era o que melhor entendia Shimoyama Mayuzumi e também a orientou bastante sobre o conhecimento do jutsu de selamento. E quando Ishiro não estava na vila, Ikura ocasionalmente ajudava a guiar os 3 discípulos de Ishiro, então os 6 se entendiam muito bem. Além disso, todos eles eram formados no mesmo ano. Matsutani Shinya e Nakata Tatsunori eram até da mesma turma. O treinamento desses 6 formava um sistema específico, e não havia muitas áreas em que Ishiro precisasse fornecer orientação. O que Ishiro precisava fazer era observá-los treinar e, ocasionalmente, responder a algumas das perguntas estranhas dos meninos e meninas. Incapaz de cultivar o modo sábio, Ishiro só conseguia passar a maior parte do tempo na liberação de relâmpagos. Meio ano se passou. O desenvolvimento da liberação de relâmpago de Ishiro havia sido seu principal conteúdo de treinamento, além da pesquisa sobre selos. Portanto, embora seu progresso em outras áreas não fosse muito evidente, a liberação de relâmpago ainda estava melhorando. Afinal, no plano original de Ishiro, cultivar a liberação de relâmpago fazia parte de sua missão principal, enquanto cultivar o modo sábio ainda não era uma missão principal. Outros aspectos do treinamento, até mesmo ninjutsu de nível S ou o desenvolvimento da liberação de porcelana, Ishiro prestava ainda menos atenção, porque Ishiro sabia muito bem que ninjutsu de nível S e liberação de porcelana só podiam aumentar seu poder de combate, mas não elevar seu nível de vida. Para alcançar uma elevação no nível de vida, era preciso cultivar Kekkei Genkai e o modo sábio, e Kekkei Genkai, na visão de Ishiro, era o mais importante. Entre os objetivos estabelecidos por Ishiro, o próximo Kekkei Genkai que ele planejava desenvolver incluía o atributo relâmpago, provavelmente água e relâmpago, com uma probabilidade menor de terra e relâmpago. Independentemente de escolher água ou terra, ele já havia atingido o padrão de fusão, mas a liberação de relâmpago ainda estava muito atrás. Felizmente, depois de meio ano de treinamento, Ishiro ainda havia feito algum progresso. Primeiramente, Ishiro havia desenvolvido o Chidori. Devido à linha do tempo diferente, Ishiro não sabia se o Kakashi atual também havia concluído seu desenvolvimento. Isso não o preocupava muito no momento. Ishiro já era um conselheiro de alto nível. Mesmo que Onoki e os outros achassem estranho, não suspeitariam de Ishiro. Por exemplo, a familiaridade demonstrada por Ishiro com o cultivo do modo sábio intrigou os superiores, mas ninguém levantou questões. Porque todos confiavam em Ishiro e porque seu status e posição eram suficientes. Não importava qual fonte de inteligência Ishiro tivesse, ninguém interferiria. Então, mesmo que Kakashi usasse o mesmo Chidori que Ishiro no futuro, ninguém diria nada. Para ser sincero, aprender Chidori não aumentou muito seu poder de combate. Chidori era um ninjutsu de combate corpo a corpo. Ishiro se concentrava principalmente em ninjutsu de longo alcance. As oportunidades para combate corpo a corpo eram inerentemente escassas. Além disso, Ishiro estava acostumado a usar o ki da espada em combate corpo a corpo. Não só era difícil mudar hábitos, como mesmo que ele usasse ninjutsu, o Rasengan, um ninjutsu sem selo, era claramente mais prático. O único benefício do Chidori era que após o uso, ele emitia uma luz ofuscante e intensa. Além de interferir na visão de Ishiro, também interferia na visão do inimigo. No entanto, o próprio Ishiro possuía o truque olho da mente. Com a prática constante, ele se acostumou aos efeitos colaterais do Chidori. Portanto, usar o Chidori para pegar um inimigo desprevenido ainda era viável. Mas foi só isso. Se Ishiro quisesse aumentar seu poder de combate através do Chidori, ele teria que desenvolver ninjutsu derivados do Chidori, como a lança afiada do Chidori ou a corrente do Chidori.
Todos esses eram ninjutsu do tipo ataque de longo alcance e podiam ser incorporados ao sistema tático existente de Ishiro. Entretanto, desenvolver esses ninjutsu era muito difícil. O talento inato de Ishiro para a liberação de relâmpagos era insuficiente. Se não fosse pelo rápido aumento em suas reservas de chakra nos últimos 6 meses, Ishiro nem seria capaz de usar o Chidori, esse jutsu de liberação de relâmpagos que consome muito chakra. Para o Ishiro atual, o Chidori consumia cerca de 50 de chakra. O motivo de tanto era principalmente porque o relâmpago era o quarto atributo de Ishiro. Lançar jutsus de liberação de relâmpago de alto nível consumiria outros tipos de chakra sem motivo aparente. Ainda mais frustrante, depois que Ishiro lançou o Chidori 2 vezes, seu chakra de atributo relâmpago atingiu o fundo do poço, e ele não poderia mais conduzir treinamentos relacionados a menos que Ishiro consumisse chakra de outros atributos e então o refinasse. Isso deixou Ishiro bastante desconfortável. Justamente por isso, seu progresso nos últimos 6 meses havia sido muito limitado. Além de aprender Chidori, não houve nenhum outro avanço substancial. Justamente porque seu cultivo da liberação de relâmpagos não estava indo bem, Ishiro estava ainda mais ansioso para dominar o modo sábio, esperando mudar a situação atual por meio da amplificação do modo sábio e encontrar a possibilidade de acelerar seu cultivo da liberação de relâmpagos. Na verdade, a essa altura, Ishiro já havia vagamente percebido os limites deste corpo. O plano para elevar seu nível de vida prosseguia passo a passo. Mas as limitações do próprio corpo gradualmente se tornavam aparentes à medida que o nível de Ishiro aumentava. Mesmo que Ishiro fosse um transmigrador com memórias de uma vida passada, ainda estava longe de ser o suficiente para quebrar esses grilhões. O cultivo bem-sucedido da liberação de porcelana elevou fundamentalmente o nível de vida de Ishiro, mas essa mudança foi sutil e gradual, exigindo tempo para manifestar lentamente seus efeitos. Infelizmente, Ishiro não podia esperar. Se Ishiro esperasse 10 ou 20 anos para que o desenvolvimento do seu corpo pela liberação de porcelana fosse concluído antes de prosseguir para a próxima etapa da fusão de chakra, então Ishiro sentia que mesmo se não houvesse uma quarta grande guerra ninja, ele morreria antes de completar seus objetivos estabelecidos. Assim como Madara Uchiha, que obteve as energias Yin e Yang supremas, então sentou-se diante do Gedomazo por décadas, completando sua transformação somente na velhice e fundindo o Rinnegan. Ishiro não poderia fazer tal coisa. Se o Zetsu Negro não tivesse considerado Madara ainda como tendo valor utilitário, então coisas como o Rinnegan e o Olho da Lua não teriam nada a ver com Madara. Uma vez que Madara morresse, ele estaria morto. Para evitar trilhar o antigo caminho de Madara Uchiha, Ishiro depositou suas esperanças no modo sábio. O modo sábio também podia elevar o nível de vida de alguém, mas esse processo era relativamente lento. A menos que a pessoa absorvesse uma quantidade inimaginavelmente vasta de energia natural para causar uma mudança repentina na vida. Exemplos: Kaguya, o sábio dos 6 caminhos, Obito e Madara, que absorveram o 10 caudas, um derivado da energia natural, em seus corpos, alcançando um salto em seus níveis de vida. Se a quantidade absorvida não fosse suficiente, ainda era possível atingir um certo grau de transcendência, manifestado como um aumento na expectativa de vida. Exemplos: os 3 grandes sábios das 3 grandes regiões sábias. O objetivo mínimo de Ishiro era possuir uma expectativa de vida semelhante à dos 3 grandes sábios das 3 grandes regiões sábias e então, usar esse tempo extra para completar o salto de nível de vida. Então agora, outro elo foi adicionado à missão principal de Ishiro, cultivar o modo sábio. Voltando ao assunto principal, o cultivo da liberação de relâmpago de Ishiro havia enfrentado dificuldades. Afetado pela insuficiência de chakra do atributo relâmpago, o progresso do treinamento de Ishiro havia desacelerado. Portanto, depois que Ishiro usou o Chidori 2 vezes e esgotou o chakra do atributo relâmpago em seu corpo, a vontade de procurar problemas com Komogakuri surgiu dentro dele novamente. Da última vez que teve problemas com Komogakuri, ele obteve o método de estimulação da liberação de relâmpagos. Ele se perguntou que surpresas um novo encontro poderia trazer. Infelizmente, desta vez Komogakuri não enviou ninjas para participar dos exames Chunin conjuntos. Pensando nisso, o corpo de Ishiro parou. Talvez ele pudesse encontrar uma maneira de atrair Komogakuri para participar dos exames Chunin conjuntos. Mas o que poderia ser usado para tentar Komogakuri? Claramente, o ninjutsu de nível B proposto por Iwagakuri não era muito tentador para Komogakuri. Komogakuri permaneceu impassível. Os enviados que Iwagakuri enviou para convidá-lo nem sequer chegaram a ver o terceiro Raikage. Se eu quiser atrair a atenção de Komogakuri, Ishiro sorriu fracamente, tendo uma resposta, o Byakugan. Ishiro não sabia o quanto Komogakuri tinha interesse no Byakugan antes, mas depois que Kirigakuri obteve um Byakugan, Komogakuri certamente se sentiria tentado. Caso contrário, na história original, Komogakuri não teria escolhido sacrificar um oficial de alto escalão e ameaçar guerra para atacar o clã Hyuga. Para onde o Byakugan de Ishiro foi trazido de volta agora? Claro, com Anbu. Em toda a vila de Iwagakuri, além do edifício Tsuchikage, a sede da Anbu era mais fortemente protegida. Pesquisas sobre o Byakugan também estavam sendo conduzidas secretamente dentro da Anbu. Outros talvez não soubessem disso, mas Ishiro, como um alto funcionário, certamente sabia. A pesquisa sobre o Byakugan sempre foi responsabilidade de Mei. Era impossível para Ishiro simplesmente correr até Anbu, pegar o Byakugan e fugir. Ishiro precisava primeiro obter o consentimento de Mei. No entanto, a impressão que Mei tinha de Ishiro nos últimos 6 meses não tinha sido muito boa. A pesquisa do modo sábio de Ishiro havia consumido muito dinheiro, mas ainda não havia sinal de sucesso.
Suspiro, não tem outro jeito. Ishiro instruiu algumas coisas às 7 crianças que treinavam ali perto, então se preparou e foi procurar Mei. No prédio Tsuchikage, no escritório da conselheira Mei, Mei franziu a testa enquanto olhava para Ishiro e perguntou: "Você está dizendo que quer usar o Byakugan para atrair Komogakure a participar dos exames Chunin conjuntos?" Ishiro assentiu como uma galinha bicando. Mei pensou por um momento e então perguntou: "Não me importa se der certo ou não. O Byakugan será perdido? Será danificado?" Ishiro rapidamente garantiu: "Sênior Mei, fique tranquila. Eu também não me sentiria à vontade deixando outros lidarem com o Byakugan. Definitivamente cuidarei desse assunto pessoalmente. Garanto que o Byakugan não sairá da minha mão durante todo o processo." Ao ouvir a garantia de Ishiro, Mei hesitou por um momento, mas ainda assim concordou. Ela ainda reconhecia a força de Ishiro e também confiava em sua inteligência. Como Ishiro disse que faria isso pessoalmente, ela não tinha com o que se preocupar. De qualquer forma, o Byakugan foi trazido de volta por Ishiro. Ela acreditava que Ishiro valorizava e estimava o Byakugan mais do que ela. "O Byakugan está atualmente passando por experimentos na Anbu. Venha comigo para recuperá-lo." "Então está bem." Ishiro respondeu alegremente, o que lhe rendeu outro olhar furioso de Mei. Ishiro fechou a boca rapidamente. Capítulo 207. A caminho da sede da Anbu, Ishiro perguntou a Mei: "Sênior Mei, como está o progresso da pesquisa sobre o Byakugan?" Falando nisso, Mei ficou bastante satisfeita. Ela sorriu e disse: "Embora o Byakugan demonstre rejeição aos ninjas, a intensidade dessa rejeição é muito menor do que a do Sharingan. Muitos dos preparativos que fizemos foram desnecessários. Atualmente, todos os vários indicadores de dados do Byakugan foram listados e são muito detalhados. No entanto, a pesquisa sobre como combater o Byakugan não avançou. Embora as habilidades do Byakugan em combate não sejam tão dominantes quanto as do Sharingan, sua visão penetrante é muito difícil de conter. Qualquer movimento oculto não pode escapar do Byakugan." Falando aqui, Mei suspirou, lamentando porque Iwagakure não tinha famílias com linhagens herdadas e excepcionais. Isso também estava dentro das expectativas de Ishiro. Se o Byakugan fosse tão facilmente neutralizado, não mereceria estar nas órbitas oculares de Kaguya Otsutsuki. Ishiro chegou a suspeitar que o Byakugan possuía outras habilidades ocultas ainda não descobertas. Essa habilidade oculta talvez nem exigisse uma evolução na aparência do olho. Caso contrário, porque os olhos de Kaguya Otsutsuki sempre mantiveram o estado Byakugan, não se transformando no Tenseigan. No entanto, Ishiro não precisava se preocupar com essas coisas agora. O objetivo de Ishiro era usar o Byakugan como isca. Quando Ishiro seguiu Mei até a sede da Anbu, o Byakugan ainda estava na órbita ocular de um membro da Anbu. Este membro da Anbu estava, na verdade, praticando o punho gentil do clã Hyuga. Ishiro usou seu olho da mente para sentir os arredores e descobriu que esta sala secreta era guardada por 16 membros da Anbu, ou seja, 4 esquadrões Anbu completos. Além disso, quando Ishiro sentiu, um deles reagiu. Ishiro disse rapidamente: "Eu sou Ishiro." Ao ouvir as palavras de Ishiro, o ninja que havia percebido que estava sendo sondado emergiu das sombras, curvou-se para Ishiro e então recuou para a escuridão. Ishiro assentiu. Esse nível de segurança era suficiente. Mei olhou na direção indicada, deu um passo à frente e deu algumas instruções. Imediatamente, o ninja médico se aproximou, removeu o Byakugan da órbita ocular daquele membro da Anbu e o colocou em uma garrafa cheia de solução nutritiva. Ishiro pegou a garrafa da mão de Mei e examinou o Byakugan na garrafa. Não era diferente de quando ele o obteve pela primeira vez. Ao ver Ishiro pegar o Byakugan, Mei perguntou novamente se ele queria que os membros da Anbu cooperassem com ele. Ishiro pensou por um momento e disse: "Tudo bem, vou levar todos os 4 esquadrões Anbu." 2 dias depois, uma estalagem em Iwagakure recebeu uma caravana de mercadores. Caravanas como essa eram comuns em Iwagakure nos últimos anos. O estalajadeiro não deu muita importância e os recebeu calorosamente. Com a intenção de cultivar clientes recorrentes, depois que a caravana se instalou, o estalajadeiro se aproximou deles entusiasticamente, querendo estabelecer algum relacionamento. Entretanto, o líder da caravana parecia indiferente ao entusiasmo demonstrado pelo estalajadeiro, oferecendo apenas algumas respostas curtas. Por outro lado, um jovem ao lado do líder da caravana respondeu de forma bastante apropriada ao entusiasmo do estalajadeiro, e até pareceu querer iniciar uma conversa proativamente. Isso fez com que o estalajadeiro sentisse uma sensação de anormalidade. O estalajadeiro não era uma pessoa comum, sua outra identidade era a de um espião de Komogakure. O trabalho diário do estalajadeiro era coletar as conversas dos hóspedes que passavam, organizar e analisar o que ouvia e extrair dali as informações que desejava. Portanto, o estalajadeiro tomou nota mental do comportamento incomum demonstrado pelo jovem. Na conversa subsequente, o estalajadeiro descobriu outra discrepância. A relação entre o jovem e o líder da caravana não parecia ser de superioridade e subordinação. A conversa casual que eles tinham um com o outro parecia mais a de parceiros. O estalajadeiro não era estranho a tais situações. Não era incomum que 2 ou 3 caravanas de mercadores se unissem para fazer negócios. Entretanto, esse jovem parecia não ter companheiros, como se estivesse sozinho, enquanto os outros pareciam ser subordinados do líder da caravana. Será que essa pessoa é um ninja rebelde? O atual país da Terra estava reprimindo duramente os ninjas rebeldes. Eles raramente eram vistos no país da Terra, e em Iwagakure, era possível não encontrar um por anos. Então, o estalajadeiro não havia pensado inicialmente nessa direção. Agora, porém, quanto mais olhava, mais parecia. O próprio estalajadeiro era um ex-ninja. Embora este jovem não parecesse diferente de uma pessoa comum superficialmente, para um agente de inteligência profissional como o estalajadeiro, algumas falhas ainda eram perceptíveis. O ninja rebelde se aventurando em Iwagakure provavelmente tinha algum plano. Talvez houvesse informações úteis para sua aldeia ali.
Deveria entrar em contato? O estalajadeiro hesitou. Por fim, o estalajadeiro decidiu esperar um pouco mais. A compostura do jovem não parecia muito profunda. Ele havia sido bastante proativo ao abordá-lo antes. Talvez ele não conseguisse se conter. De fato, naquela noite, depois que todos já haviam descansado, o jovem encontrou o estalajadeiro. Primeiro pediu uma garrafa de vinho e, fingindo beber enquanto conversava, puxou conversa com o estalajadeiro. O estalajadeiro riu baixinho. Enquanto fingia uma conversa casual, ele analisava secretamente o conteúdo da conversa do jovem. Enquanto conversavam, o jovem, aparentemente natural, mudou de assunto para ninjas. Então perguntou se o estalajadeiro tinha algum canal de troca com Iwagakure. Nesse ponto, o estalajadeiro basicamente confirmou o propósito do jovem. Essa pessoa definitivamente tinha algo que queria vender para Iwagakure. No entanto, o proprietário não sabia exatamente o que o jovem queria vender. Mas, independentemente do que fosse, o proprietário não queria que Iwagakure se beneficiasse. Então, meio brincando, meio em tom de advertência, ele disse: jovem, negociar com Iwagakure em Iwagakure é muito simples. Basta ir ao escritório de contribuições. Você pode negociar qualquer coisa lá. Desde que os produtos venham de fontes legítimas, o preço não será injusto para nós. Quanto às outras coisas, o estalajadeiro balançou a cabeça deliberadamente sem terminar. O item que o jovem queria trocar era definitivamente ilícito. Ao ouvir o estalajadeiro dizer isso, ele ficou um tanto ansioso e inconscientemente perguntou: então, onde se pode trocar outras coisas? Assim que as palavras saíram de sua boca, o jovem percebeu que havia se precipitado e estava prestes a explicar. O estalajadeiro falou à sua frente: jovem, sua curiosidade é impressionante. Você simplesmente não sabe o quão perigosos os ninjas são. É por isso que quer saber sobre assuntos ninjas. Ao ouvir as palavras do estalajadeiro, o jovem suspirou de alívio e assentiu repetidamente: chefe, o senhor tem muita experiência. Conte-me sobre isso. Dito isso, o jovem pediu outra garrafa de vinho e alguns petiscos. O estalajadeiro achou aquilo divertido por dentro e disse com uma expressão alegre fingida: falando de negócios secretos com ninjas, eu sei algumas coisas, mas a maioria delas não termina bem. Afinal, este é o território de Iwagakure. Se o item negociado for ilícito, Iwagakure pode apreendê-lo abertamente, e ninguém poderá dizer nada contra Iwagakure. O estalajadeiro balançou a cabeça. Vendo a decepção do jovem, o estalajadeiro acrescentou: se você me perguntar se realmente tem algo para negociar, é melhor encontrar ninjas de outras vilas em Iwagakure. Por exemplo, Sunagakure ou Komogakure. Ambas as vilas têm boas relações com Iwagakure e têm ninjas alocados em Iwagakure. Se houver algo de bom, os ninjas dessas duas vilas, temendo a intervenção de Iwagakure e não querendo piorar a situação, geralmente realizam trocas justas. O estalajadeiro, com medo de se expor, incluiu Sunagakure deliberadamente. O jovem disse rapidamente: então o chefe tem contatos nesta área? O estalajadeiro sabia que o peixe tinha mordido a isca. Então, avaliou o jovem por alguns instantes e perguntou hesitante: por acaso você não teria algo para negociar, teria? O jovem pareceu um tanto envergonhado, sem saber se deveria continuar a esconder isso. Enquanto o jovem ainda hesitava, o estalajadeiro falou novamente: jovem, os ninjas têm padrões elevados. Eles não se importam com coisas comuns. Nesse momento, o jovem pareceu saber que não podia mais esconder e disse: chefe, fique tranquilo, o item é definitivamente bom. Só tenho medo que o comprador não possa pagar o preço. Para ser sincero, chefe, eu também sou um ninja. Sei que o item é definitivamente bom. Se não fosse pelo medo de causar problemas ao usá-lo, nosso chefe não venderia. O estalajadeiro disse: conheço alguns ninjas, mas nosso relacionamento é mediano. Se quiser que eu te conecte, terá que me deixar ver o item primeiro. O jovem hesitou e ficou em silêncio por um longo tempo. Então o estalajadeiro o convenceu mais algumas vezes e finalmente o jovem concordou. O item não estava em Iwagakure. No dia seguinte, o jovem levou o estalajadeiro para fora de Iwagakure para conhecer o chefe. O processo teve algumas reviravoltas, mas, no final, o estalajadeiro viu o item real naquele momento. O coração do estalajadeiro parou. Byakugan. É mesmo um Byakugan. Por que é um Byakugan? De onde esse grupo de pessoas tirou um Byakugan? O estalajadeiro quis perguntar, mas se conteve. Após retornar à vila, o estalajadeiro imediatamente transmitiu essa informação ultra-secreta para Komogakure. Aquele jovem era, naturalmente, Ishiro disfarçado com um leve jutsu de transformação. As pessoas do lado de fora da vila fingindo ser o chefe e os companheiros de Ishiro eram precisamente os membros da Ambu protegendo o Byakugan. Depois que o peixe mordeu a isca, Ishiro retornou à pousada para esperar notícias do dono. 3 dias depois, Ishiro recebeu a notícia. Komogakure havia decidido participar dos exames Chunin conjuntos organizados por Iwagakure. O Onoki ficou surpreso no início. O início dos exames Chunin estava muito próximo, e muitas vilas ninjas mais distantes já haviam enviado seus participantes. Por que Komogakure decidiu participar repentinamente naquele momento? Somente depois de ouvir a explicação de Ishiro e Mei, Onoki entendeu que Ishiro estava tramando novamente. Então, Saka propôs tornar as águas ainda mais turvas. Antes que Komogakure chegasse, avisar ao estalajadeiro que Ishiro havia negociado o Byakugan com Sunagakure. Ishiro ficou encantado ao ouvir isso. Esse método era bastante tortuoso. 2 dias depois, o usuário da Kekkei Genkai de liberação de tempestade de Komogakure, Tanimoto Naoto, chegou em Iwagakure com 5 esquadrões Genin. Entretanto, quando Tanimoto Naoto conheceu o estalajadeiro, foi-lhe dito que era tarde demais. Os Sunagakure Jounin que lideravam os participantes do exame Chunin o haviam precedido e trocado o Byakugan do grupo de Ishiro. Tanimoto Naoto franziu a testa profundamente. Sentia que havia algo errado com o assunto, mas o estalajadeiro declarou explicitamente que vira o Byakugan com os próprios olhos.
Desamparado, Tanimoto Naoto só pôde instruir seus espiões em Iwagakure a prestarem muita atenção aos movimentos de Tsunagakure. Após retornar aos aposentos de Komogakure, o assistente de Tanimoto Naoto aproximou-se rapidamente para perguntar sobre a situação. Tanimoto Naoto balançou a cabeça e disse: Tsunagakure chegou primeiro. O assistente franziu a testa. Ele também sentia que algo estava errado. Então perguntou: então o que devemos fazer? Retornar ou continuar a participar dos exames Chunin conjuntos? Tanimoto Naoto pensou por um momento e disse: embora nossa participação nos exames Chunin conjuntos seja um pretexto, uma vez que já foi tornado público, devemos concluir esses exames. Capítulo 208. Komogakure mordeu a isca exatamente como Ishiro havia planejado, mas Ishiro não tinha pressa em arrumar confusão com Tanimoto Naoto. Afinal, Tanimoto Naoto representava Komogakure na competição. Este evento foi altamente benéfico para aumentar a influência de Iwagakure, e Ishiro não queria arruinar os exames Chunin conjuntos por causa de seu próprio treinamento em liberação de relâmpago. Entretanto, embora Ishiro não pudesse confrontar Tanimoto Naoto diretamente, deixar a geração mais jovem lutar ainda era viável. Ishiro levou seus 6 discípulos e os de cura direto para os aposentos de Komogakure. Antes mesmo de chegarem, Ishiro começou a gritar: Senhor Tanimoto Naoto, um velho amigo está visitando. Venha conversar. Logo, Tanimoto Naoto emergiu dos aposentos com os membros participantes de Komogakure. Ao ver Ishiro, sua expressão se azedou. Foi Ishiro quem matou um esquadrão de Komogakure naquela época, e então Tanimoto Naoto foi enviado pelo terceiro Raikage para lidar com Ishiro. Mas naquele momento nenhum dos dois pôde fazer nada ao outro na luta. Isso não só dispersou desnecessariamente as forças de Komogakure, como ele próprio foi enganado por Ishiro por um bom tempo com alguma informação que pode ou não ter existido. Se não fosse por Konoha revelar uma fraqueza mais tarde, e Komogakure torcendo para que Iwagakure e Konoha se desgastassem, levando Kuma a reduzir proativamente o atrito com Iwagakure, Tanimoto Naoto certamente não teria deixado Ishiro escapar. Então, ao ver Ishiro, sua expressão não era nada agradável. Ele perguntou friamente: o quê? Vocês ninjas de Iwagakure estão planejando aproveitar esta oportunidade para atacar nós, Komogakure? Ishiro balançou a cabeça e disse com um sorriso: Sênior, você está brincando. Komogakure e Iwagakure sempre tiveram boas relações. Nesta guerra, até alvejamos Konoha juntos. Embora não sejamos aliados, nossa relação é bem próxima da de aliados. Desta vez, a disposição do Lord Raikage em participar dos exames Chunin conjuntos organizados por Iwagakure é, além disso, uma demonstração de boa vontade para com Iwagakure. Como nós, ninjas de Iwagakure, poderíamos prejudicar a amizade entre nossas duas aldeias? Ao ouvir Ishiro mencionar a Terceira Grande Guerra Ninja, Tanimoto Naoto ficou ainda mais furioso. O ritmo geral da Terceira Guerra era o cerco das 4 nações ao País do Fogo. No entanto, o País da Terra foi o primeiro a assinar um tratado de paz com o País do Fogo. Aos olhos das outras aldeias ninja, Iwagakure era um traidor. Além disso, o terceiro Raikage não tinha desejo de participar de nenhum exame Chunin conjunto, aumentando desnecessariamente o prestígio de Iwagakure. Na verdade, o quarto Kazekage também não queria, mas não conseguiu resistir aos desejos do daimyo do País do Vento. Para manter os fundos operacionais normais da vila, o quarto Kazekage concordou relutantemente com o pedido do daimyo. Portanto, cada parte do discurso de Ishiro atingiu perfeitamente os pontos sensíveis de Tanimoto Naoto. Tanimoto Naoto disse imediatamente: Ishiro, certo? Se você quer me provocar, seja direto. Ishiro respondeu rapidamente: o sênior entendeu errado. Como enviado de Komogakure para os exames Chunin conjuntos, o sênior é nosso estimado convidado. Como eu ousaria provocar o sênior? É que Komogakure concordou em participar dos exames Chunin conjuntos um pouco tarde. Essas poucas pessoas além do sênior provavelmente não sabem muito sobre os competidores desta vez, certo? Quanto a mim, trouxe alguns dos nossos participantes de Iwagakure. É uma boa oportunidade para as crianças interagirem. Tanimoto Naoto não conseguia entender as intenções de Ishiro, mas aproveitar a oportunidade para avaliar a força da nova geração de Iwagakure também não era ruim. Então ele mudou de atitude e disse: se Iwagakure quiser competir, naturalmente aceitaremos o desafio. Tanimoto Naoto concordou prontamente, o que deixou Ishiro um tanto confuso. No entanto, como era exatamente isso que ele esperava, Ishiro não se preocupou. Ishiro levou todos a um campo de treinamento e então providenciou para que seus discípulos lutassem contra o genin de Komogakure. Após várias lutas, o rosto de Ishiro escureceu. Não era de se admirar que Tanimoto Naoto não se importasse com sparring. Descobriu-se que os genins que ele trouxe eram apenas genins comuns. Embora sua força não fosse ruim entre todos os genins da vila, eles eram fracos demais para representar a vila na disputa por benefícios e prestígio. Embora Komogakure tenha usado a participação nos exames Chunin conjuntos como desculpa, sua atitude superficial era óbvia demais. Felizmente, Ishiro não estava preocupado que Ogura Saki e os outros vazassem muita informação. Ninjas de Komogakure com esse nível de habilidade não seriam capazes de reunir muitas informações úteis. Acontece que o plano de Ishiro de obter algumas informações sobre o treinamento da liberação de relâmpagos dos ninjas de Komogakure não seria mais fácil. Ishiro se sentiu irritado por não ter alcançado seu objetivo, mas Tanimoto Naoto ficou ainda mais irritado. Embora Komogakure não tivesse dado muita importância a este exame Chunin conjunto em primeiro lugar, ver os competidores que ele trouxe serem derrotados um após o outro também foi constrangedor. O campo de treinamento não era isolado, e havia muitos civis observando por perto. Após outra derrota, Tanimoto Naoto cerrou os dentes e disse a um jovem de pele escura que estava ao seu lado: Yanagihara, vá testar a força de Iwagakure. O jovem respondeu suavemente e então passou pelo grupo de Ishiro em direção ao campo de treino. Observando a atitude dessa pessoa, os olhos de Ishiro brilharam. A força dele não era ruim.
Depois de focar sua atenção no olho da mente, Ishiro ficou ainda mais encantado. Esse ninja deveria ser um usuário do atributo relâmpago. Por favor, não me decepcione. Ishiro juntou as mãos atrás das costas. Enquanto os dois oponentes no campo formavam o selo de confronto, ele secretamente formou selos de mão e ativou seu ninjutsu sensorial. Aquele que lutou contra esse ninja de Komogakuri chamado Yanagihara foi precisamente o discípulo de Ishiro, Matsuta Shinya. Matsuta Shinya reclamou internamente. Este Yanagihara era claramente diferente dos ninjas de Komogakuri que haviam sido facilmente derrotados por Ogura Saki e os outros anteriormente. Só pela sua aura, era possível perceber que ele era muito mais forte do que os outros ninjas da nuvem. Além disso, Yanagihara usava uma espada longa na cintura, então ele provavelmente era um ninja de combate corpo a corpo, o que era um contra-ataque direto a si mesmo. O caminho que Matsuta Shinya percorreu foi mais amplo do que profundo. Ele não tinha nenhuma força especial na velocidade dos selos de mão. Seu número de selos de mão havia melhorado sob a supervisão de Ishiro, mas ele não sabia se conseguiria resistir à esgrima deste ninja das nuvens. Quando Ishiro gritou "comecem", ambos imediatamente escolheram a resposta mais vantajosa para si. Yanagihara avançou rapidamente, sua mão agarrando o punho da espada durante o ataque, parecendo pronto para sacar sua espada a qualquer momento. Matsuta Shinya, por outro lado, recuava continuamente. Enquanto recuava, suas mãos formavam selos na velocidade mais rápida possível. Finalmente, antes de Yanagihara se aproximar, Matsuta Shinya lançou com sucesso a liberação de água de nível C com área de efeito, trombeta de água. E sob o controle deliberado de Matsuta Shinya, o alcance da trombeta de água era muito maior do que o normal. O ninjutsu de ataque em grande área bloqueou diretamente todas as rotas de avanço de Yanagihara. Yanagihara foi brevemente forçado a recuar por Ishiro, e Matsuta Shinya continuou a lançar seu ninjutsu. Desta vez, era o liberação de vento de nível C, avanço também um ninjutsu de área. Após duas ondas de ninjutsu, a distância entre os dois não só não diminuiu, como aumentou devido à retirada contínua de Matsuta Shinya. Após estimar a distância entre eles, Matsuta Shinya lançou seu terceiro ninjutsu, a técnica do clone da terra. Então, o clone de terra e o corpo principal se coordenaram, preparando-se para lançar um ninjutsu combinado. Este era precisamente o método que Matsuta Shinya havia criado para aproveitar as vantagens de seus múltiplos atributos. Este movimento foi bastante eficaz. Quando a técnica de esmagamento de rochas do clone da terra foi acelerada pela liberação de vento, este ninjutsu, que originalmente dependia de surpresa, atingiu um poder próximo ao de um ninjutsu de nível B. Ishiro admitiu para si mesmo que quando estava no nível Genin, também não conseguiria lidar com esse tipo de ninjutsu combinado. É claro que com a velocidade do selo de mão de Ishiro, ele não teria dado a outros essa oportunidade. No entanto, Yanagihara também não era um Genin comum. Percebendo que não conseguia se esquivar desse ninjutsu combinado de grande alcance, ele decidiu se defender de frente. Este Yanagihara formou 3 selos de mão, e então uma camada de relâmpago se espalhou rapidamente da mão que segurava a espada para todo o corpo da espada. Então Yanagihara rapidamente cortou as pedras que voavam em sua direção em pedaços. Fortalecidos por raios, os golpes de espada de Yanagihara eram extremamente rápidos, e a maioria das pedras foi reduzida após sob os raios. Ocasionalmente, algumas que não acertavam eram facilmente desviadas por ele. Até mesmo as lâminas de vento invisíveis misturadas no ninjutsu combinado foram todas destruídas por Yanagihara. O rosto de Matsuta Shinya estava pálido. Ele não tinha muito chakra, e aquele último movimento já era sua técnica suprema. Agora seu chakra estava completamente esgotado. No entanto, Ishiro, como seu professor, observava com grande entusiasmo. A série de ações de Yanagihara deu a Ishiro uma sensação de iluminação repentina. Ishiro usou o olho nu, além de ninjutsu sensorial, e então coordenou com o olho da mente 3 métodos, observando cuidadosamente o fluxo de chakra de Yanagihara de diferentes ângulos. O ninjutsu sensorial detectava força vital, concentrando-se principalmente na energia física. O olho da mente, esse ninjutsu de nível S, detectava principalmente energia espiritual. Combinado com a observação a olho nu, Ishiro teve uma sensação especial sobre o fluxo de chakra de Yanagihara. Então é assim que a liberação de relâmpago é usada. Ishiro não pôde deixar de exclamar isso para si mesmo. Infelizmente, o tempo era curto demais. Em campo, Yanagihara, após ver o ninjutsu combinado bloqueado por si mesmo, dissipou imediatamente sua liberação de relâmpago anterior. Ninjas de taijutsu aprendendo a liberação de relâmpago são realmente uma combinação perfeita. Parece que preciso aumentar o treinamento do Takumi. Taijutsu puro, não importa quão rápido, pode ser mais rápido que o método de estimulação da liberação de relâmpago, a menos que seja o tipo sobrancelhas grossas de Konoha. Takumi ainda precisa aprender ninjutsu, especialmente ninjutsu de liberação de relâmpagos. Isso não pode ser abandonado de jeito nenhum. No campo, vendo Yanagihara se defender com sucesso contra o ninjutsu combinado, Matsuta Shinya, cujo chakra estava esgotado, decidiu diretamente admitir a derrota. Ao ver isso, Ishiro só pôde suspirar internamente. Especialistas em ninjutsu em estágio inicial estavam em grande desvantagem. Lançar ninjutsu era problemático, sem mencionar o consumo de chakra. E ninjutsus de alto consumo, depois de lançados, eram frequentemente facilmente esquivados pelo oponente. Especialistas em ninjutsu só tinham vantagem em batalhas multipessoais, onde várias combinações de ninjutsu podiam ser coordenadas para deixar os ninjas de taijutsu sem escapatória. Tanimoto Naoto, finalmente vencendo uma partida, respirou aliviado. Pelo menos não havia perdido completamente a reputação. No entanto, sua intenção original era investigar as informações dos competidores de Wagakuri, mas acabou expondo também o trunfo do seu próprio competidor cabeça de chave.
Felizmente Yanagihara também ganhou algo com essa batalha. Kimatsu Tanishine, segundo relatos da inteligência, seria um novo discípulo de Ishiro. Quando se formou, sua força e talento eram abismais. Inesperadamente, ele agora conseguia realizar um ninjutsu combinado sozinho. A habilidade de Ishiro em ensinar discípulos era realmente impressionante. Pensando nisso, Tanimoto Naoto olhou para os outros ao lado de Ishiro. Todos já haviam lutado antes, mas ele não havia obtido nenhuma informação útil deles. Tanimoto Naoto também pensou, de qualquer forma, o maior trunfo de Yanagihara na batalha anterior já foi exposto. Por que não deixá-lo lutar contra outros novamente e investigar suas informações mais a fundo? Então Tanimoto Naoto falou, Ishiro, como está a esgrima do nosso Komogakure? Você ousa mandar outra pessoa tentar? Tanimoto Naoto, temendo que Ishiro não concordasse, chegou a usar uma provocação. Mal sabia ele que Ishiro, ao ouvir suas palavras, estava 100% disposto. Capítulo 209. Afinal, Ishiro não possuía um truque como o Sharingan. Assistir uma única vez não foi suficiente para analisar completamente os detalhes da liberação de relâmpago que Yanagihara acabará de usar. Já que Tanimoto Naoto estava disposto a mais algumas rodadas, como Ishiro poderia recusar? Em seguida, Ishiro deliberadamente fez com que Shimoyama Mayuzumi e Nakata Tatsunori, dois ninjas pouco adeptos do combate corpo a corpo, lutassem contra Yanagihara. E Yanagihara não decepcionou Ishiro. Para garantir uma vitória rápida, ele usou a técnica corporal de liberação de relâmpagos de antes. Finalmente Ishiro enviou Araguchi Anpei, o mais forte entre os 3 discípulos de Ikura, que conseguiu derrotar Yanagihara. Tanimoto Naoto estava muito satisfeito por ter obtido informações suficientes. Além disso, o histórico de Yanagihara de vencer 3 partidas e perder apenas uma, o fez sentir que havia recuperado prestígio. Ishiro também estava muito satisfeito. Após essas poucas batalhas, especialmente a final com Araguchi Anpei, Ishiro observou atentamente o ninjutsu de liberação de relâmpagos utilizado por Yanagihara. No final, ele colheu uma colheita abundante. Ishiro agora desejava poder se dedicar imediatamente ao desenvolvimento da corrente Chidori. No entanto, havia vários ninjas de outras vilas em Iwagakure. Ishiro precisava se manter em ótimas condições o tempo todo para lidar com diversas situações inesperadas. A situação agitada do lado de Iwagakure naturalmente não passou despercebida por Konoha. É claro que Iwagakure também não tinha intenção de esconder esse assunto. Konoha, escritório do Okage. Hiruzen Sarutobi convocou todos os conselheiros de alto nível, Danzou Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Naquela época Konoha tinha apenas esses 3 conselheiros restantes. Originalmente havia outros conselheiros, mas todos pereceram nesta guerra. Esta reunião de alto nível em Konoha foi bastante sombria. Ao saber que Iwagakure sediaria um exame Chunin conjunto, Konoha, embora enojada, não se importou muito. Na mente de Hiruzen Sarutobi e dos outros, eles pensavam que nenhuma grande potência estaria disposta a participar de um exame Chunin conjunto liderado por Iwagakure. Mas logo foram esbofeteados. A participação de Tsunagakure ainda era compreensível. O país do vento havia produzido um daimyo bizarro, que Hiruzen Sarutobi ainda conseguia aceitar. Mas a participação de Komogakure fez com que Konoha não conseguisse mais ficar parada. Komogakure se juntou às pressas pouco antes do início dos exames. O propósito da sua entrada era impuro, em grande parte superficial. Mas Konoha não sabia disso. Tudo que Konoha viu foi Komogakure anunciando sua participação no exame Chunin conjunto de última hora. Isso significava que Iwagakure e Komogakure haviam chegado a algum acordo secreto? Iwagakure, Komogakure, Tsunagakure, a combinação desses 3 foi suficiente para desferir um golpe fatal em Konoha. Sem mencionar que Kirigakure ainda estava em um estado real de combate com Konoha. Quando as 3 partes chegassem a um acordo, Konoha enfrentaria novamente uma situação passiva de ser cercada por 4 contra 1. Talvez até países menores, como a Megakure e a Vila Ninja do Rio, fossem incluídos. Normalmente, esses pequenos países não representavam nenhuma ameaça ao País do Fogo. Mas Anzo de Amegakure e a misteriosa figura de nível Kage na Vila Ninja do Rio impediram que os superiores de Konoha os ignorassem. Omura Mitokado foi o primeiro a quebrar o silêncio. Hiruzen, podemos também sediar um exame Chunin conjunto? Hiruzen Sarutobi balançou a cabeça e disse, a atual Konoha não é adequada para sediar tal exame. Hiruzen Sarutobi não explicou seus motivos, mas os outros entenderam. A atual Konoha ainda estava em estado de guerra de fato. Mesmo que Konoha enviasse convites, ninguém viria participar. Depois de um tempo, Koharu Tatani disse, Hiruzen, vamos acabar com a guerra na direção da terra dos redemoinhos o mais rápido possível. Os olhos de Hiruzen Sarutobi brilharam, e ele olhou para Danzou Shimura. Danzou Shimura fervia por dentro. Eles estavam tentando fazer dele o bode expiatório novamente. No entanto, Danzou já estava acostumado com essas coisas e imediatamente disse, não. Vocês todos se esqueceram da insubordinação anterior do clã Uchiha? Omura Mitokado interrompeu. Não importa o que aconteça, o clã Uchiha também é a força de Konoha. Além disso, somente terminando a guerra o mais rápido possível poderemos recuperar nossa força no desenvolvimento subsequente. Caso contrário, a força geral de Iwagakure pode realmente se igualar. Hiruzen Sarutobi deu uma tragada em seu cachimbo e disse, vamos acabar com a guerra na terra dos redemoinhos o mais rápido possível. Pausando por um momento, Hiruzen Sarutobi acrescentou, envie um grupo de ninjas de elite para cooperar com o clã Uchiha e expulsar Kirigakure de volta para o mar? Danzou Shimura zombou interiormente. Enviando ninjas de elite para cooperar com os Uchiha? Você ainda está tentando consumir a força do clã Uchiha. Hiruzen Sarutobi. Você ainda é aquele Hiruzen Sarutobi hipócrita. Danzou Shimura estava certo. Em uma grande batalha, a taxa de baixas entre os ninjas de elite não seria muito alta. Seriam os ninjas
comuns que sofreriam pesadas baixas. Ao não despachar as forças principais e enviar apenas ninjas de elite, Hiruzen Sarutobi claramente pretendia que o clã Uchiha agisse como bucha de canhão. Omura Mitokado perguntou: quem liderará a equipe? Ele não se deteve em quem seria a bucha de canhão. De qualquer forma, suprimir o clã Uchiha era consenso, a única diferença era o grau. Falando sobre esse assunto, a expressão de Danzou Shimura ficou um tanto desagradável. Originalmente, ele teria sido muito adequado, e se ele pudesse vencer Kirigakuri neste momento, os méritos da guerra não seriam pequenos. Se fosse antes do ataque surpresa do terceiro Raikage, Danzou definitivamente teria lutado por esta missão. Mas agora, tendo perdido um grande número de subordinados de elite, Danzou não tinha condições de competir pela posição de quarto Hokage em um futuro próximo. Então ele propôs Orochimaru. Danzou propôs que Orochimaru não apoiasse sua ascensão, mas sim porque Orochimaru, assim como ele, havia sofrido uma derrota. Naturalmente, Orochimaru também havia perdido sua elegibilidade para disputar o cargo de Hokage desta vez. Durante a terceira grande guerra ninja, entre todas as figuras de nível Kage de Konoha, Jiraiya e Namikaze Minato eram os que tinham os maiores méritos. Embora ambos tivessem sofrido uma derrota contra Iwagakuri, eles já haviam se livrado daquela vergonha. Especialmente Namikaze Minato, que não só ganhou méritos de guerra consideráveis na batalha contra Tsunagakuri I, mas também teve um desempenho excepcional ao dar suporte a Danzou. Se Hiruzen Sarutobi continuasse a cumprir sua promessa de antes da guerra e deixasse o ninja com os maiores méritos de guerra sucedê-lo, então a pessoa mais qualificada seria Namikaze Minato. Se Namikaze Minato tivesse permissão para ir ao campo de batalha de Kirigakuri e acumular outra onda de méritos de guerra, Danzou temia que Hiruzen Sarutobi aproveitasse a oportunidade para renunciar. Embora a proposta de Danzou não tenha sido feita com intenções puras, se tivesse sido antes, Hiruzen Sarutobi poderia ter concordado. De qualquer forma, Orochimaru também era seu discípulo, e os méritos de Orochimaru também podiam ser creditados a ele, seu mestre. No entanto, quando Hiruzen Sarutobi pensou em alguns relatórios recentes da Anbu sobre Orochimaru, sua testa se franziu profundamente. Hiruzen Sarutobi teve a sensação de que este discípulo estava se afastando cada vez mais dele. Pensando nisso, Hiruzen Sarutobi disse: deixe Namikaze Minato liderar o time. Hiruzen. Danzou queria dizer mais, mas viu Hiruzen Sarutobi acenar com a mão, não o deixando continuar, e passou diretamente para o próximo tópico. O que está acontecendo com a Vila Ninja do Rio? Danzou, explique-me claramente. Ao ouvir Hiruzen Sarutobi abordar o assunto da Vila Ninja do Rio, Danzou sentiu uma pontada de culpa, e sua voz enfraqueceu um pouco. Que Vila Ninja do Rio? Não sei do que você está falando. Se você não entende Vila Ninja do Rio, deveria pelo menos entender Organização Akatsuki, certo? Uma pequena organização da Terra da Chuva tem uma figura de nível Kage dentro dela. Você nem me relatou isso? Você ainda me tem o Hokage em seus olhos? Hiruzen Sarutobi questionou Danzou severamente. Nesse ponto, Omura Mitokado e Koharu Utatani também olharam com surpresa e dúvida. Eles também não sabiam nada sobre a organização Akatsuki. Vendo os outros três insatisfeitos com ele, Danzou não teve escolha a não ser explicar honestamente o assunto da organização Akatsuki. Rinnegan? Ao ouvirem Danzou mencionar o Rinnegan, Omura Mitokado e Koharu Utatani ficaram surpresos. Os olhos do lendário sábio realmente existem? Hiruzen Sarutobi então se lembrou de algo. Seu bom discípulo Jiraiya havia mencionado anteriormente ter acolhido um discípulo que possuía o Rinnegan. Naquela ocasião, Hiruzen Sarutobi queria descobrir o paradeiro daquela criança, mas Jiraiya se recusou terminantemente a revelar as informações de Nagato. Será que o possuidor deste Rinnegan é discípulo de Jiraiya? Essa possibilidade passou pela mente de Hiruzen Sarutobi, seguida pelo pensamento subconsciente. Talvez, através da conexão de Jiraiya, possamos atrair o possuidor do Rinnegan para o acampamento de Konoha. Ao ver Hiruzen Sarutobi imerso em pensamentos profundos, Omura Mitokado falou: Hiruzen, o Rinnegan é importante demais. Não podemos deixar passar. Koharu Utatani também disse: isso mesmo. O dono do Rinnegan está no País dos Rios, e o País dos Rios não fica longe de nós. Além disso, os ninjas do Rio estão participando dos exames Chunin conjuntos organizados por Iwagakuri. Isso não é um bom sinal. Ouvindo isso, Hiruzen Sarutobi olhou ferozmente para Danzou novamente e disse: Danzou, explique claramente por que a organização Akatsuki foi para a Terra dos Rios para estabelecer uma vila ninja. Danzou ficou sem palavras. Quem diabo sabia por que a Akatsuki não ocupou o País da Chuva e em vez disso insistiu em vir para o País dos Rios? Anzo estava claramente em desvantagem naquele dia também. Danzou originalmente queria esconder isso, mas olhando para o olhar assassino de Hiruzen Sarutobi, ele finalmente contou em detalhes o assunto de sua aliança com Anzo para tentar eliminar a Akatsuki. Esse relato deixou Hiruzen Sarutobi perplexo. Koharu Utatani chegou a questionar diretamente: Danzou, por que você não nos contou que se aliou a Anzo para lidar com a Akatsuki? Você ainda nos tem em mente? E você realmente não conseguiu obter o Rinnegan? Olhando para Koharu Utatani, que estava completamente furioso, Danzou não se importou muito, mas também sentiu arrependimento pela última frase de Koharu Utatani. Omura Mitokado também disse: o pior é que nossa Konoha fez uma investida contra a Akatsuki. Depois que o assunto foi exposto, foi Iwagakuri quem veio em seu socorro. Todo esse caso, Hiruzen, receio que tenhamos que tomar uma decisão em breve. Hiruzen Sarutobi também ficou furioso ao ouvir isso. Ao saber que Danzou havia mirado no Rinnegan, e que o método usado era uma tática desprezível como sequestro. A questão era: você falhou completamente.
E mesmo assim, você ainda tem a audácia de se autodenominar a escuridão do mundo shinobi? Pensando nisso e ouvindo as palavras de Omura Mitokado, Hiruzen Sarutobi também se sentiu inseguro. Ele naturalmente entendeu o que Omura Mitokado queria dizer: agir cedo, atacar primeiro. Mas o problema era que Danzou já havia feito um movimento. Konoha já havia perdido a iniciativa. Tentar outro ataque surpresa era provavelmente impossível. Se um ataque furtivo não funcionasse, eles só poderiam usar a força. Então, Hiruzen Sarutobi perguntou: qual é a força daquele homem chamado Nagato e quais são as habilidades do Rinnegan? Ao ouvir Hiruzen Sarutobi perguntar isso, Danzou hesitou, sem saber como responder. Pá! Hiruzen Sarutobi bateu a palma da mão com força na mesa e gritou: Danzou, você pagou um preço tão alto, transformando um potencial aliado de Konoha em um inimigo mortal. Não me diga que você nem descobriu a força do inimigo. Danzou só pôde dizer: naquela época, o possuidor do Rinnegan deveria ter acabado de atingir o nível de Kage, sua força bruta não era excepcional. No entanto, o doujutsu do Rinnegan é muito peculiar, possuindo a capacidade de controlar atração e repulsão. Ataques comuns dificilmente o feririam. Além disso, ele possui uma vasta quantidade de chakra. Somado ao seu cabelo ruivo, suspeito que ele seja parente do clã Uzumaki. Falando aqui, Danzou olhou para Hiruzen Sarutobi novamente e disse: Hiruzen, embora minhas ações tenham deixado a Akatsuki cautelosa com Konoha, ainda há alguém em Konoha que pode fazer a Akatsuki baixar a guarda. Ao ouvir as palavras de Danzou, a expressão de Hiruzen Sarutobi mudou, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Capítulo 210. Após ouvir as palavras de Danzou e ver a expressão fugaz de Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado e Koharu Tatani trocaram olhares, ambos sentindo-se impotentes. Embora também fossem conselheiros, ainda eram muito inferiores aos de Danzou Shimura. O entendimento tácito entre Danzou e Hiruzen Sarutobi era algo que eles não possuíam. Koharu Tatani não teve escolha a não ser perguntar: Hiruzen, o que Danzou quer dizer? Quem na vila pode ganhar a confiança da organização Akatsuki? Hiruzen Sarutobi pegou seu cachimbo, deu algumas tragadas e então disse: é Jiraiya. Perto do fim da Segunda Grande Guerra Ninja, ele levou 3 discípulos para o País da Chuva. Mais tarde, Jiraiya foi chamado por mim para participar da batalha no País dos Redemoinhos. Depois de ser ferido, Jiraiya voltou ao País da Chuva para se recuperar. Entre seus 3 discípulos, há um que possui o Rinnegan. Koharu Tatani ficou radiante a princípio, mas depois franziu a testa. Ela naturalmente conhecia bem a personalidade de Jiraiya. Não apenas Jiraiya, nenhum dos Sannin tinha um temperamento normal. Se os Sannin tivessem sido obedientes, como Konoha poderia ter caído na situação atual? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Omura, faça uma lista. Mande Namikaze Minato levá-los para reforçar o clã Uchiha. Acabem com a guerra com Kirigakuri rapidamente. Hiruzen Sarutobi também não tinha boas soluções e só podia deixar a questão da organização Akatsuki de lado por enquanto. Iwagakuri, Academia Ninja. Ishiro se escondeu atrás de uma árvore, usando o olho da mente para perceber as cenas que se desenrolavam em várias salas de aula. Este exame teórico foi algo que Ishiro havia criado com base nos exames Chunin da história original. Também pode ser considerada a primeira vez no mundo ninja que um componente teórico foi adicionado aos exames Chunin. Nesse momento, os examinandos estavam exibindo suas respectivas habilidades especiais, praticando todo tipo de trapaça elaborada. O olho da mente de Ishiro e o ninjutsu sensorial basicamente detectavam flutuações de chakra. Eles provavelmente não eram bons em observar muitas operações precisas. 2 pessoas estavam ao lado de Ishiro. Dessas 2, uma tinha o olho esquerdo completamente branco, com veias saltadas no canto do olho. Tratava-se de um membro da Anbu que havia recebido um Byakugan transplantado. O olho direito da outra pessoa estava vermelho sangue, com 3 tomoes girando rapidamente dentro dele. Era um membro da Anbu que tinha um Sharingan transplantado. O membro da Anbu com o Byakugan transplantado estava muito relaxado, observando atentamente a atividade na sala de exames. No entanto, o membro da Anbu com o Sharingan transplantado estava sofrendo muito. Ishiro podia facilmente sentir seu chakra sendo consumido em ritmo acelerado através do olho da mente. Além do consumo extremamente rápido de chakra, sua condição física também era precária. Depois de observar com o Sharingan por menos de 1 minuto, ele não conseguiu mais se segurar. Ishiro rapidamente chamou os ninjas médicos que estavam de prontidão nas proximidades e ordenou que removessem o Sharingan. Ishiro olhou para o ninja da Anbu, que havia sido atormentado quase até a morte pelo Sharingan em apenas 1 minuto. Não obteve nenhuma informação e agora estava sendo carregado por ninjas médicos, e balançou a cabeça. O Sharingan era muito hostil a membros que não fossem do clã Uchiha. Ishiro imaginou que somente quando alguém como Obito sinceramente desse seu Sharingan a um companheiro, o companheiro não experimentaria efeitos colaterais tão severos ao usar aqueles olhos, que carregavam a imensa boa vontade do dono original. O Sharingan usado pelo membro da Anbu agora era o que Ishiro havia tirado do cadáver de um Uchiha que ele havia matado na Terra da Chuva. Deixando de lado a boa vontade, era bom o suficiente se não carregasse malícia. O Byakugan era ainda mais agradável. Ishiro olhou para o membro da Anbu restante ao seu lado. Este era o ninja mais habilidoso em ninjutsu que Ishiro havia selecionado da Anbu. Codinome, Koku. Jounin de elite possuidor de 4 naturezas de chakra: vento, relâmpago, fogo e terra. Ele conhecia ainda mais ninjutsu do que Ishiro. Desde que Ishiro aprenderá alguns novos usos para a liberação de relâmpagos com Yanagihara, o genin de Komogakuri, naquele dia, ele se lembrou do mito da história original sobre Kakashi usando o Sharingan para copiar 1000 ninjutsus. Foi isso que levou à cena de hoje.
Ishiro ainda se lembrava das expressões incrédulas de Onoki e dos outros quando ele propôs usar o Sharingan e o Byakugan para copiar o ninjutsu dos alunos participantes deste exame Chunin conjunto. Aquela expressão parecia dizer: você consegue tocar assim? Então Onoki, a pedido de Ishiro, selecionou este Jonin Ninja Elite do tipo ninjutsu da Anbu, Koku. Senhor Koku, você encontrou alguma coisa? Perguntou Ishiro ao ver Koku absorto em observação, enquanto ele próprio, confiando no olho da mente e no ninjutsu sensorial, não havia descoberto nada. Koku lançou um olhar penetrante para Ishiro com seu Byakugan e disse: são apenas pequenos truques de trapaça. Como pode ser tão fácil encontrar algo significativo? Vamos esperar pelo teste de sobrevivência de campo de amanhã. Ishiro também sabia que tinha sido precipitado. Então disse: amanhã, vamos seguir os ninjas de Komogakuri primeiro. Ajude-me a observar o ninjutsu de liberação de relâmpagos de Komogakuri, especialmente o ninjutsu daquele Yanagihara. Ishiro não era nenhum santo. Seu propósito mais direto ao ter a ideia de usar o Byakugan para tentar espiar o ninjutsu de outras vilas ninjas era completar sua própria missão principal. Ajudar a vila a enriquecer sua biblioteca de ninjutsu e outros benefícios semelhantes foram meramente incidentais. Koku assentiu e disse: sem problemas. No entanto, este é apenas um teste de sobrevivência em campo, afinal. Komogakuri provavelmente não usará muitos ninjutsus. Fique tranquilo quanto a isso, Sr. Koku. Já providenciei para que muitos dos nossos ninjas participantes provoquem aqueles ninjas de Komogakuri, especialmente aqueles esquadrões que dominaram a transformação do atributo relâmpago. Haverá esquadrões de Vagakuri com força semelhante que os procurarão, disse Ishiro com total confiança. Era verdade. Ishiro havia convenientemente sondado Komogakuri antes e conhecia a força de seus vários esquadrões. Koku ficou surpreso ao ouvir isso e disse: está tudo bem? Ishiro sorriu. Senhor Koku, fique tranquilo. O Lorde Tsuchikage também concordou com esse assunto. Komogakuri é diferente de Sunagakuri. O daimyo do país do vento se inclina para nós. Além disso, Sunagakuri sofreu perdas consideráveis na Terceira Grande Guerra Ninja e está atualmente enfraquecido. Portanto, Sunagakuri é um aliado em potencial, e ainda precisamos tentar conquistá-los. Mas o propósito de Komogakuri em participar deste exame Chunin conjunto é impuro. Não precisamos nos preocupar muito com os pensamentos de Komogakuri. Além disso, Komogakuri, assim como nosso Ivagakuri, está atualmente no auge de sua força. A possibilidade de nos aliarmos a Komogakuri não é alta. Isso era um fato. Embora Sunagakuri tivesse alcançado bons resultados no início da Terceira Guerra, eles acabaram sendo derrotados. Além disso, Sunagakuri perdeu seu terceiro Kazekage e sua besta com cauda na época da Terceira Guerra. Foi a única vila ninja a ter seu Kage morto e perdido sua besta com cauda. Embora a força de Rasa também não fosse ruim, e eles tivessem Tio, aquela velha imortal, infelizmente, uma era muito jovem e a outra muito velha. E nenhuma delas possuía o poder de Suazor do terceiro Kazekage. Mas Komogakuri era diferente. Não só contavam com o terceiro Raikage e seu filho, duas figuras jovens e vigorosas do nível Kage, como também recentemente. A notícia de que o Jinchuriki do Oito Caudas estava prestes a se tornar o primeiro Jinchuriki perfeito se espalhou pelo mundo ninja. Os holofotes de Komogakuri não eram de forma alguma inferiores aos de Vagakuri, então Komogakuri nunca admitiria estar um nível abaixo de Vagakuri. Koku concordou com a cabeça. Depois de continuar a sentir com o olho da mente por um tempo e ainda não encontrar nada, Ishiro não pôde deixar de perguntar novamente: Senhor Koku, como está progredindo esta partida agora? Koku olhou para Ishiro, sabendo que ele estava usando ninjutsu sensorial para investigar, sorriu e disse: você consegue encontrar aquele ninja de Sunagakuri na terceira fileira perto da borda? Ele está manipulando uma pequena centopeia. Você consegue sentir aquele fio de chakra? O fio de chakra que ele controla passa entre os dois professores supervisores à sua esquerda, atravessa a janela, viaja pela parede externa da sala de aula até a última fileira e finalmente retorna à sala de aula, alcançando um candidato na última fileira. Além do examinador-chefe, que parecia um tanto ciente, nenhum dos inspetores Chunin descobriu, incluindo os dois que estavam bem ao lado do fio de chakra. Essa pessoa deve ser a que mais se destaca na primeira rodada. Ishiro ficou um tanto surpreso ao ouvir isso. Embora os fios de chakra dos marionetistas de Sunagakuri fossem conhecidos por sua furtividade, ser capaz de enganar tantos Chunin a tão curta distância definitivamente o marcava como um gênio. Era preciso saber que os professores sabiam da existência de marionetistas e certamente prestariam atenção especial a qualquer atividade relacionada aos fios de chakra. No entanto, nenhum deles detectou. Isso era extraordinário. Depois de Sazori e da Areia Vermelha, Sunagakuri teria produzido outro gênio marionetista? Ele não tinha ouvido falar dele na história original. Seria o efeito borboleta? Esse foi realmente o efeito borboleta. A trajetória de vida de Sazori foi diferente da história original. Sazori, tendo sido capturado, não teve uma vida fácil em Sunagakuri. Os superiores da vila, ao descobrirem o talento de Sazori, inicialmente relutaram em aceitá-lo. Mais tarde, os dois lados chegaram a um acordo. Sazori fez marionetes para Sunagakuri em troca de um tratamento relativamente justo, e os fantoches requintados que Sazori fez aumentaram a força dos marionetistas, permitindo que mais gênios surgissem. Além disso, como a Terceira Grande Guerra Ninja começou e terminou cedo, esse indivíduo em particular que Ishiro estava sentindo escapou do destino de morrer na Terceira Guerra, como na história original. Tudo isso eram digressões.
Depois que Ishiro encontrou esse ninja de Tsunagakure, ele começou a sondar lentamente aquele fino fio de chakra, como Koku havia descrito. Isso testou bastante a capacidade de percepção de Ishiro, pois o fio de chakra era muito fino e muito bem escondido. Além disso, havia muitas fontes de chakra na sala de exames causando interferência, e a atenção de Ishiro ao sondar o fio de chakra era frequentemente desviada. A situação dentro da sala de aula era muito complexa. Após várias tentativas frustradas, Ishiro concentrou sua atenção na parede externa que Koku havia mencionado. Para se concentrar, Ishiro fechou os olhos, ignorando seus 5 sentidos normais, e concentrou toda a sua energia mental no olho da mente. Para reduzir a influência das inúmeras fontes de chakra dentro da sala de aula, Ishiro se forçou a ignorar a situação. Então, na mente de Ishiro, as fontes caóticas de chakra daquela sala de aula foram lentamente eliminadas. Finalmente, quando todas as flutuações de chakra desapareceram, Ishiro descobriu o fio de chakra preso à parede externa da sala de aula. Ishiro seguiu o fio de chakra até a sala de aula. Finalmente chegou a uma zona de concentração de chakra. A percepção de Ishiro permaneceu nessa área por um momento antes de partir, porque nos sentidos de Ishiro havia algo mais bem ao lado dessa zona de concentração de chakra. De fato, após deixar esta zona de concentração de chakra, Ishiro rapidamente descobriu uma enorme fonte de chakra. A magnitude desta fonte de chakra era inúmeras vezes maior do que a da zona de concentração anterior. Ishiro sentiu como se de repente tivesse passado de um pequeno riacho para um oceano sem limites. Ishiro, imerso em seus sentidos, ficou surpreso com a cena e imediatamente saiu daquele estado peculiar. Ele começou a suar frio de susto. Conselheiro Ishiro, o que houve? Antes que o pânico de Ishiro diminuísse, a voz familiar de Koku soou ao lado. Depois de alguns segundos, Ishiro finalmente se recuperou. Ele não respondeu a Koku, mas se lembrou cuidadosamente do que acabará de acontecer, e então não conseguiu conter o riso. Aquela chamada zona de concentração de chakra deveria ser a marionete aranha que Koku mencionou. Aquela vasta fonte de chakra que o assustou e acordou deveria ser o ninja que a marionete aranha estava observando e ajudando a enganar. O motivo pelo qual Ishiro se assustara agora há pouco era que estava muito absorto, ao sentir o fio de chakra com o olho da mente anteriormente. Ele inconscientemente usou a quantidade de chakra contida no fio como referência para medir a marionete de aranha e o ninja que sentiu posteriormente. Essa proporção era, obviamente, extremamente exagerada. Voltando a si, Ishiro balançou a cabeça para Koku e disse, estou bem. Acabei de entrar em um estado maravilhoso. Koku, ao ouvir isso, não se deteve no assunto. Ishiro não era apenas um conselheiro de alto nível, mas sua força também era superior à sua. Se Ishiro fizesse algo que não entendesse, não poderia fazer muitas perguntas. Ishiro saboreou novamente a sensação de agora, sentindo como se tivesse aberto uma nova porta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.